Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast X Ideias e Soluções. E é com muita alegria que eu recebo aqui hoje o pastor Wilbert Batista, também conhecido como Ibe Batista. O Ibe é casado, pai, avô, ex-triatleta, ex-Ironman, para vocês que não sabem. É professor, escritor e pastor da Igreja Núcleo da Fé. Isso. E hoje aqui no X nós vamos falar um pouco da história do IB rapidamente e que vai nos responder o X da questão que é: líderes religiosos devem participar da política? Sim ou não? Você deixa aí nos comentários o que você acha. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, aperte aí para se inscrever. Clique no sininho para que você receba a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. E se você gostar, divulgue aí para os seus amigos, para a sua família. Ibe, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast X. Obrigado, Fernando, aos nossos queridos ouvintes aí, a todos vocês que estão assistindo, nosso abraço. E eu não sou o dono da verdade, mas eu amo a verdade. E mais do que isso, eu sei que Jesus se manifestou como a verdade e a vida. Então, o que eu faço em minha vida sempre é buscar a verdade. Eu espero que cada palavra que eu possa dizer, não sei ainda o que eu direi, mas que cada palavra seja fundamentada na verdade. Que bom, Ibe. Aqui a gente fez esse podcast para falar a verdade para as pessoas daquilo que a gente acredita que seja melhor para a sociedade. E vamos começar lá no alto. Eita, vamos lá. Em 30 segundos, pastor deve entrar na política, sim ou não, e por quê? Sim, com certeza absoluta. Eu não digo nem a questão do cargo de pastor, mas um cristão, que ele é abrangente, é o pastor, qualquer líder da igreja, ele deve entrar sim. E eu preciso ter um tempo maior do que 30 segundos para me falar disso um pouquinho. Fique à vontade. Já posso começar? Claro. Você falou 30 segundos, eu fiquei preocupado. Bom, primeira coisa, Fernando, o que as pessoas precisam entender, o que é política. Muita gente confunde algo partidário com política e não tem. A política vem muito antes de partido. A palavra política vem de polis, políticos, lá do grego. Ou seja, o que é polis? É cidade. E quando se trata de política, está falando dos problemas que envolvem uma comunidade. Os problemas que envolvem uma comunidade pública. Isso é política. A política foi criada para isso. Nós temos uma cidade, polis, e nessa cidade nós temos problema. Que problema? Educação, saúde, justiça, segurança, tudo que envolve a cidade. Isso é política. Então, nós temos problemas na cidade. Então, isso vai ser política. Depois, aí vem surgir partidos. E o grande problema é que as pessoas confundem. A igreja não pode participar, o pastor não pode participar, porque está falando de política partidária. Entendeu? E nós estamos falando de política como um todo. E por isso, eu vou falar aqui, eu vou afirmar, com todas as letras, que não há ninguém mais importante que entenda mais de política do que um pastor que é envolvido com a sua igreja. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sei da dificuldade das nossas crianças. Por exemplo, na minha igreja que eu sou pastor, ontem saiu um registro das crianças que nós temos hoje. Nós temos 1.822 crianças abaixo de 11 anos na nossa igreja. 1.822. Então eu estou envolvido, são muitos pais falando das dificuldades no ensino. Essa semana um pai me procurou que esse ano tirou 2 escolas, os filhos dele, por causa de doutrinação. Ele ficou indignado. Isso tem a ver com o quê? Política. E tem a ver comigo também. O problema, o grande problema, o governo, por exemplo, a política, vamos pensar o Estado. O Estado, o que ele tem nas mãos? Estatística. Tanto por cento disso. O que eu tenho na minha mão? Os olhos, estou enxergando. Eu estou vendo uma família enlutada. Eu estou vendo um problema num casamento. Eu estou vendo uma pessoa que vem chorar, pedindo se eu posso ajudar, está na fila do hospital. Eu, mais do que ninguém, estou falando meu nome, eu entendo muito mais de política, porque eu estou falando, na essência da palavra, são os problemas que envolvem a sociedade. Eu entendo. E não é por estatística, é olhar, ouvir. Esses ouvidos, esses olhos. Já chorei muitas vezes com muitas pessoas, já consolei. Isso é a vida de um pastor. Então, como se nós estamos envolvidos no sentido de todos os problemas da cidade, drogas, bebidas, separação, problemas conjugais das mais diversas da natureza. O casamento se colocou no laboratório, vamos ver se dá certo homem com mulher, e vai colocando no laboratório. Então, na política, a política é técnica. Se escreve leis, tem a Constituição, é técnica.
Mas aonde que vai entrar o parâmetro moral? Vem de onde? Quem vai ter... Eu não vou citar nomes aqui não, para não ser processado. Mas a gente olha a nossa política... Fique à vontade. Não, para você, depois eu sou processado. Você pega os padrões dos nossos políticos antigos aí, quem é que tem moral? Da onde vem a moral? A moral vem da igreja. E eu, como pastor, se eu estou na política, eu estou representando aquilo que eu creio, aquilo que me inspira. Então, o padrão, a régua moral, ela vem da igreja. E mais, você quer saber mais? Ó, você vai me interrompendo aí, tá? Porque eu gosto de falar, se deixar eu falo aqui 1h30 sem parar. Fica à vontade. Mas você fica... Você, Tende por favor, a ter me interrompa. 3 horas esse episódio. Não, por favor, você fica à vontade. Porque eu gosto de falar muito desse assunto, é um assunto que eu vejo tanta besteira na televisão, na internet, eu fico indignado, porque eu estudo isso há muitos anos, eu tenho formação teológica, tenho formação de história, tenho pós-graduação em administração pública, eu tenho alguns cursos, sem contar a história da minha vida. Então, presta atenção. Quantas pessoas falam, porque igreja e política não se mistura? Bom, o conceito de democracia, ele vem da Bíblia. Eu estava até anotando aqui agora mesmo, um autor, se me permite, se chama Robert A. Dial. O livro chama Democracia e Seus Críticos. São Paulo, Martins Fontes, 2012. Esse livro, esse autor, ele vai mostrar que se não houvesse a igreja, não haveria democracia. A democracia vem 1500 anos antes de Cristo, lá atrás, quando Moisés mesmo falava, todos são iguais diante de Deus. Quando você pensa na igualdade, todos iguais, porque nós pensamos em democracia. O respeito, até o escravo, ele deveria ser tratado com dignidade, pelo menos biblicamente. Então, quando você vê em todos os aspectos, você vai ver a igreja está lá. Vou falar alguns aspectos. Escola pública. Quem inventou a escola pública? Martinho Lutero. 1522, se me falha a memória essa data, no início do século XVI, Martinho Lutero, com a sua força, ele queria que as pessoas, inclusive, lessem a Bíblia, e ele fez um trabalho junto ao Estado, às prefeituras, aos governos locais, que se colocasse uma escola pública para que todos pudessem aprender a ler. Vem na igreja. Universidade. Você pega as maiores universidades do mundo, Harvard, por exemplo. Então fala Harvard. Quem que é Harvard? Harvard vem de John Harvard, que era um pastor que criou aquela universidade para treinar obreiros. Quando você pensa, a gente... Ele deve estar meio triste hoje. Com certeza. Não, mas sem querer te interromper, sim, pelo que você está falando, então... Meu discurso vai longe nessa área. Sim, viu? mas eu falo de saúde, de educação, de segurança, de pandemias, tudo aí, a igreja está envolvida nisso aí. Nós vamos... Desculpa, só para fechar aqui. Se nós temos tudo isso, nós fizemos tudo isso, agora nós estamos fora. Se nós fizemos parte da criação disso, vamos tirar disso. Quem entende mais do que afeta o povo é a igreja. E é o pastor. Bom, eu não posso. É difícil eu falar do pastor, porque eu não posso falar em nome de todos os pastores. Eu não posso. Claro. Entendeu? Mas eu concordo contigo. Eu acho que todo cidadão que está gozando de plenos direitos políticos, ele tem todo o direito de se candidatar e participar da política. Eu acho até que deve. Porque eu costumo dizer que tudo é política. Tudo que acontece é política. Se tem um buraco no asfalto, é política. Se a escola não funciona, é política. Se a escola está doutrinando, é política. Se está doutrinando qualquer ideologia que seja, é política. Fernando, se a igreja está aberta, é política. Sim. Tanto é que na pandemia obrigado. A política falou, fechou todo mundo, acabou. Pois é, e o cidadão precisa se conscientizar e participar. E numa democracia, a sociedade vai escolher os seus representantes, os seus líderes. Claro. Então, cada um que vá no seu movimento e convença as pessoas a votar em si próprio, que seja um pastor, que seja um padre, sei lá. Eu acho até que na Igreja Católica não pode, né? Os padres acho que não são vetados de participar como candidatos. Eu não conheço a doutrina da Igreja Católica, mas eu conheço vários padres que são deputados. Aqui em Brasília teve um muito famoso, faleceu, Padre Jonas, por exemplo, tem Sobradinho, ele é de Sobradinho. Acho que tem, não sei se é um viaduto lá, você passa esse viaduto Padre Jonas. Foi deputado? Foi, tem, né? Que nós temos. Não sabia. Bom, eu não sei da Igreja Católica, mas eu sei que tem. Uhum. Então, o púlpito pode ser um palanque para pedir voto, na sua opinião, dentro da igreja? Não, aí não. O que pode e o que não pode no púlpito? Você pode falar de valores, defender valores e pedir voto ou não? O que não pode no púlpito é omissão. Muitas vezes o pastor fala assim, eu sou neutro. Quando o pastor diz que ele é neutro, ele já está falando que tem a posição. A neutralidade é uma posição.
O que não pode ter no púlpito é neutralidade. Que É de isso, esquerda. Quem é neutro tá de esquerda. Quem é em geralmente. cima do muro normalmente é Mas de eu vou esquerda. mais. Todo pastor, todo líder que é neutro, ele é omisso. Se eu estou falando que as escolas estão cheias de ideologia dentro da escola, se eu estou falando que os nossos filhos. Agora tá vendo na internet, agora há pouco, uma escola em nome da cultura. Em nome da cultura. Todas as crianças foram receber lá um passe do orixá, não sei o que. Estava na internet o cara reclamando disso, um deputado aqui no interior do Paraná, parece. Em nome de cultura, faz qualquer coisa. Então, o que não pode é um pastor ser omisso. Na igreja, no púlpito, qualquer lugar, nós precisamos, é obrigação nossa, não é opção, defender os valores. Porque aquilo que eu falei, a abertura da igreja está nas mãos da política. Tanto é que todo país fechado, Coreia do Norte, China, a igreja é controlada ou radicalmente fechada. A antiga União Soviética, os países do leste europeu, eu lembro do Richard Umbran, escreveu livros chamados Torturados por Amor a Cristo. Quando a esposa esteve no Brasil, minha mãe foi a tradutora dela. Era uma coisa assustadora o que os homens sofreram. Por causa da política. Aliás, tem uma missionária aqui da Coreia do Norte, aqui, falando assim, olha, quando a Coreia era um só, a parte do norte tinha grandes igrejas. E ele, não vou ver política não, os políticos, vocês ficam na igreja, façam só a parte de vocês, e deixa que a política fazemos nós. Entraram com o comunismo, acabou, os pastores foram mortos na Coreia do Norte. Então, quando eu sou omisso, eu sou negligente, e eu estou errando. A Bíblia fala, olha, nós precisamos tomar cuidado com as falsas doutrinas que entram no meio do povo. E comunismo, esquerda, a gente pensar o seguinte, o que defende? O que a minha fé defende e o que esse lugar? Então, quando eu estou no púlpito, eu não falo de partido, eu não falo de candidato, mas eu falo de valores. E os valores precisam ser ditos, defendidos e atacados algumas vezes. Porque a igreja, ela é um canal de luz para a política, ela é um canal de direção, mas é um canal de confronto também. Opa, isso não dá, isso está errado. Nós não podemos só a unção da lagartixa, só fica na cara, bastando. Não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para posicionar. Como no Velho Testamento, os caras chegaram diante dos reis e tinham posições claras em relação a Deus. Então o pastor não pode ser omisso. Mas tem igrejas que levam candidatos em cima do púlpito. Hoje até é crime eleitoral isso, né? Não pode mais, né? Não pode. Então, assim, a sua fala está me instigando, vou até quebrar o roteiro aqui, porque isso que você está falando era uma das perguntas que eu ia fazer lá na frente sobre o marxismo e a igreja. Porque há uma contradição, né, entre esquerda e igreja, ou marxismo e igreja. Por que tem gente de esquerda que quer casar na igreja, por exemplo? Tem muita gente que não acredita em Deus, mas quer casar na igreja. Quer casar na igreja, exato. O cara é ateu, mas quer casar na igreja, quer subir ao altar ali, ser abençoado pelo pastor ou pelo padre. A coisa que mais não é muito doido isso? Deixa eu te falar uma coisa, vou falar do Brasil. Eu vi uma pesquisa esses dias que 65% da população brasileira ou é analfabeto funcional, não sabe interpretar um parágrafo. É analfabeto mesmo. 65% da população, cara. Quando eu vejo as pessoas, o cara vai na rua perguntando, tem muito esses caras, influência e tal, e as pessoas não sabem responder nada, não sabem nem porquê, não sabem o que é marxismo. Não sabem qual a evolução do marxismo para chegar até a gente. Elas não têm noção do que são essas coisas. Então, ou acha que o comunismo não existe, né? Não, o comunismo não existe, você está viajando aí na maionese, não tem nada a ver aqui com o Brasil, o comunismo. E a pessoa não está acompanhando ali o dia a dia das coisas que estão acontecendo. Vou falar o nome aqui, um ministro supremo aí, o Dino. Volta e meia cita na Bíblia. Gente, como é que um cara fala besteira assim? E ele se declara comunista. Ô Dino, me chama pra gente conversar sobre Bíblia. Inclusive eu faço um debate com você público. Você gosta de falar de Bíblia? Ele chega a falar... pode ser aqui esse debate. Pode ser, Dino. Tá aqui, ó. Aqui, o convite está feito. Tá feito aqui o desafio, Dino. Vamos falar de Bíblia. Mas não fala besteira não, pelo amor de Deus, Dino. Esse recado é pra você, Dino. Não fale besteira. Olha, o cara pega e fala assim... Lá em Atos 4 diz que tinha tudo em comum. Ele diz que é comunismo. Isso para mim não é falta teológica, é falta de inteligência. O comunismo, ele impõe, não é opção sua. Você é obrigado a tomar as coisas dos outros. Lá não. As pessoas vinham, davam suas ofertas voluntariamente e naquele momento a igreja foi suprida. Ponto final. O cara fala de comunismo. As coisas que eles falam de vez em quando, cara, me irrita. As interpretações do Dino bíblico, meu Deus do céu. Porque é óbvio que o comunismo ele pressupõe a ausência de liberdade e a ditadura de uma elite. Claro. Né? Isso aí é claro, é só se olhar para o mundo onde os países que implementaram esse sistema, como eles funcionam.
né? E aí fica com essa conversinha às vezes aqui para tentar enganar esse pessoal que é semi-analfabeto, que não consegue interpretar um parágrafo, como você falou. Mas nossa Constituição, você falou do Dino e do STF, nossa Constituição diz que o Estado é laico. Uhum. Isso quer dizer que ele deve ser contra a fé? Pois é, se eu usar palavras muito grosseiras, vocês me perdoem. Mas isso é outra Aqui nós somos estupidez. livres, Ibe. Fica à Isso, vontade. isso é uma das estupidez, de uma jumentice do povo, cara. Eu fico indignado na hora que eu vejo isso. O cara, a pior coisa é você falar uma coisa que você não sabe. Tem um provérbio, não é bíblico não, mas é um provérbio. Diz assim: o tolo fala daquilo que não sabe. O que é laico e o que é laicismo? Sabe, laico quer dizer o Estado não tem uma religião. Ponto. Isso não quer dizer que seja contra a religião. O Estado é laico, o Estado não tem uma religião oficial. Laicismo, ou seja, o Estado vai combater a religião. Uma coisa é laico, outra é ser laicismo. Então a gente precisa entender, fazer essa diferença. Então as pessoas, o Estado é laico, e daí? Eu acho que a igreja não tem que governar Estado nenhum. O papel da igreja não é. O papel da igreja é colaborar, é confrontar, é trazer luz e é trazer o equilíbrio moral. Volta a falar o que eu já disse no início. Se a igreja não entrar para trazer o equilíbrio moral, quem vai? Você que está me ouvindo aí, esses políticos que nós somos aí, são eles que vão trazer o equilíbrio moral para nossas leis dentro da política? Quem vai trazer? E quando um líder religioso ou um pastor quebra a moral quando ele se torna um político? Bom, O que Jesus vai falar para esse cidadão? tá. Primeira coisa assim, então duas coisas. Porque tem um risco, eu estou perguntando isso para te instigar mesmo, Não, eu acho bom. porque tem um risco para a igreja e para a comunidade cristã quando um líder se elege e ele se rende ao sistema, ou se rende ao poder, se rende ao dinheiro. Tem muito. Isso não prejudica a igreja? Não, porque veja bem, primeira coisa é uma utopia achar que igreja é lugar de gente perfeita. Se você pega os 12 discípulos... A terra, né? Não é lugar A de gente terra, perfeita. a terra. Não existe. Né? Eu até já pensei na porta da igreja e falei assim, aqui é proibido entrar gente perfeita. Não, nós não estamos querendo passar a mão, passar pano. As pessoas erradas serão corrigidas. Agora, isso, quando você pega, Jesus fala, Davi, um homem segundo o meu coração. Davi errou e errou feio. Mas o coração dele era voltado para Deus, ele arrependia rápido, ele mudou sua conduta. Então, quando um pastor vai lá para fora e, sei lá, não corresponde à expectativa, o que o povo tem que fazer? Não elege mais esse cara. Então, o que a gente precisa entender, e mais, deixa eu te falar mais uma coisa importante, viu? Eu chamo de cacheta você ou de quê? Fernando? Fernando, cacheta. Tá. Viu, Fernando? Tem uma coisa, geralmente, as pessoas que vão lá fazem coisa errada, eles já faziam antes. Ele não mudou lá, não. O cara não mudou, não. Isso já estava nele. Já era valor dele, ele fazia, né? Olha, o que eu podia... Só faltou oportunidade. Vamos pensar em dinheiro. Sim. O cara, ele conseguia roubar R$50. Agora ele pode roubar R$50 mil ou 5 milhões. Essas pessoas que capotam um caminhão na estrada, o povo vai lá saquear a carga. Esses dias eu vi um vídeo, aqui no Brasil, um show desse aí, chegou um cara com aqueles pau assim, cheio de algodão doce, que eles chamam, laranja, cor de rosa, e o cara vendendo pau. O povo começou a arrancar e começou a roubar o povão lá. Não deixaram o cara com um algodão doce. O cara pobre lá. Foi esse povo aí que está criticando o deputado, que é ladrão. Então, qualquer uma daquelas pessoas que roubaram algodão doce, que roubaram um saquinho de algodão doce, o dia que ele for deputado, se for, Deus livre e guarda, ele vai roubar o que pode. As pessoas vão agir aonde eles podem, no nível que eles foi colocado. Então, um cara que rouba uma passagem de ônibus, um cara que rouba um troco, é o mesmo nível. Ele só está roubando aqui lá porque é um nível. O dia que colocar maior, vai fazer mais. Então, esse pastor, não importa quem seja, tinha já problema de caráter. Essa que é a diferença. Sim. E eu concordo contigo. Se o cara chegou lá e errou, seja ele pastor, qualquer outro... Tira, não elege mais. Não mais. A gente precisa ir... Aliás, testando e dando oportunidade para novas pessoas. A Câmara Federal, o Senado, a Distrital, tinha que trocar a maioria das pessoas. Tinha que trocar. A CLDF costuma renovar 50% a cada eleição, né, normalmente. É difícil se manter ali. Pega agora os deputados de Brasília, federais, por exemplo, são 8. Pega se eles voltarem na CPI do Banco Master.
Até semana passada, só Bia e o Fraga tinham votado. São 8. Sim. Só Bia e o Fraga. Isso Por que aí não já, votam? isso aí já seria um bom filtro, né? Já não vota nesse cara. Sem dúvida. Concordo E eles ficam com plenamente. raiva de mim, que eles me conhecem. Eles me ligou pastor, você tá pegando pesado comigo. Eu falei, não, não tô pegando pesado. Eu falei, Deus testemunha. Ficou conversando meia hora no telefone. Porque você tem que entender, se eu bater no STF, eu tenho problema. Eu falei, meu amigo, vai dar Você que explicação pro escolheu seu eleitor. você Você escolheu escolheu ser ser deputado. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho posição de outra coisa, eu não falei mal de você, não. Eu falei como você votou. Agora, se você tá chateado que eu expus como você votou, ai, eleitores, abre os olhos. Pelo amor de Deus, gente. E a gente precisa de transparência, né, Ibe, para as Claro. pessoas poderem acompanhar mais facilmente as coisas É. e decidir o próximo voto. Porque isso aí, cara, se as pessoas acompanhassem a votação no Congresso todos os anos, a gente E hoje renovaria tá fácil. Com a inteligência muito. artificial, você põe lá. Como é que fulano votou? Ela já te dá na hora. Pois é, eu até entrevistei aqui o pessoal do Ranking dos Políticos, não sei se você conhece. Eu até sigo ele no Instagram. É né? uma ferramenta fenomenal de você acompanhar de forma fácil toda a votação, toda a pauta no Congresso. Mas antes da gente continuar, porque esse assunto de política é bom e é o nosso tema central. E eu quero voltar a falar mais sobre a igreja, sobre nossa posição por causa da política, viu? Sim, Por que nós estamos lá? Sim, mas eu queria falar um pouquinho antes de você. Você chegou em Brasília que ano? 1973, 73. E você foi morar onde quando você chegou aqui? Porque Brasília estava incipiente ainda, não tinha esses bairros todos. Brasília tinha 13 anos, não existia um sinaleiro em Brasília. Não existia. Achava interessante, não tinha sinal de trânsito. Porque não tinha travessa, você entrar no W3, fazer um retorno e tal. Bom, eu mudei para cá, morei na 109 Sul. Meu pai era prefeito de Anápolis e tal, nós mudamos para cá. Meu pai nunca foi rico, mas a gente tinha uma condição melhor. E ele comprou uma grande panificadora aqui em Brasília, o cara deu um tombo nele, meu pai não tinha experiência nessa rama, enfim, a história é longa, não vale a pena aqui. E aí nós ficamos com dificuldade de pagar lá, era alugado, mudamos para 711, ficamos com dificuldade, mudamos para o Núcleo Bandeirante, que era cheio de barraco, e lá no Núcleo Bandeirante, meu pai comprou uma casa à prestação, não conseguiu pagar, e a nossa vida só foi andando para trás, né? Mas foi naquele período onde que as maiores experiências que eu tive com Deus foi naquele momento, sabe, da escassez. O deserto é horrível, mas ele nos ensina demais. Hoje, tudo que eu tenho hoje, inclusive minha esposa, eu tô com a minha esposa, hoje tá um negócio tão sério, cara, quando eu chego na igreja, no lugar que eu pregar, sou convidado para dar palestra agora, tem um evento grande em Brasília aqui, e que não é muito ambiente evangélico, nada. Eu chego, eu tenho que falar, sou casado com uma mulher, por incrível que pareça, tem que falar isso, e sou casado há 43 anos com a mesma mulher, né? Porque hoje em dia o negócio não tá fácil. E aí, eu estava falando que eu esqueci até que eu esqueci. De onde você morou aqui em Brasília. E nesse período, você contou na história do seu pai, você regrediu. E aí no Núcleo Bandeirante, no meio dos barracos, esgoto do céu aberto, cheio de fossa, caindo dentro de fossa, era uma coisa horrorosa, né? Mas foi naquele período que eu tive grande experiência com Deus na minha vida. Naquele período que eu conheci minha esposa. Naquele período que grandes transformações foram feitas na minha vida. Então, assim, aí nós moramos lá, eu fiquei no Bandeirante até... Eu não digo até hoje... Seu pai era pastor? Não. Não? Meu pai foi político, foi deputado estadual, foi vereador, foi prefeito de Anápolis. Já tem uma veia política aí na família. Foi amigo do Cênico Kubitschek, muito amigo dele, almoçou com ele, ele deu passagem, meu pai foi para a Inglaterra, trabalhou na BBC de Londres. Meu pai, ele... tem uma história longa de... E você resolveu ser servidor público por causa dessa dificuldade no mundo empreendedor ali? Quando é que você resolveu? Vou ser servidor público. Você trabalhou no TRT? Durante 37 anos. Eu tinha feito 23 anos, dia 24. No dia 27 eu fui nomeado a trabalhar no TRT. Eu queria ter um emprego. Uma estabilidade. Estabilidade. Eu queria casar. Eu já namorava com minha esposa, já tinha 3, 4 anos. E eu queria casar. Então, a primeira porta... Trabalhei no Hotel Nacional. Trabalhei na Incol, antiga Incol. Lembro. Trabalhei de motoboy lá, uma Garelli. Naquela época nem é obrigado a capacete, não era? Em 77. E eu andar para cima e para baixo... Você usava demais, porque hoje em dia você faz por computador, depois veio fax, depois veio e-mail, não tinha nada disso, né? Então, trabalhei naquela época em vários lugares, e aí eu entrei no tribunal também, e fiquei lá de janeiro de 82 até fevereiro de 2019, 37 anos. Recente. 7 anos. Como foi essa experiência de servidor público? Horrível. Por quê? Eu não estou falando do meu nome, estou falando, para muita gente acho que é bom. Não, é sua experiência pessoal, né? Estou falando minha experiência pessoal. Tem gente que... Eu sou servidor público também. Minha experiência foi horrível.
Eu fiquei 37 anos desgostoso. Nunca fui perseguido. Nunca briguei com ninguém. Saí de lá com amizade com os desembargadores. Pessoal, teve gente que chorou na minha despedida lá. Tem desembargadores que me ligam até hoje. Ganhei a medalha de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados à Justiça do DF, a medalha chamada Ordem do Mérito Dom Bosco. Tudo isso eu ganhei. Porque eu fiz o meu papel, mas nunca gostei. Por quê? Porque eu era muito bitolado, eu não nasci para isso, sabe? Aquela coisa assim. Era sempre a mesma coisa, tudo. né? O meu processo tudo igual. Às vezes eu queria mudar um termo de um ofício, sabe? Não pode mudar não, o nosso padrão é esse. Sabe aquela coisa assim meio... Então assim, engessado. Rotineira, né? Rotineira. Tanto é que nos últimos 7 anos... Sei bem como é. Nos últimos 7 anos, eu fui trabalhar na ouvidoria. E na ouvidoria foi um pouquinho melhor pelo seguinte, eu atendi o telefone, o e-mail, mas era assim, também fica maçante. É porque meu processo não anda, qual a sua reclamação? Meu processo está parado, sempre assim. Então, mas eu queria, sabe, abrir um pouco. Eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de agir, eu gosto de criar. Então, lá era aquela coisa, sabe, horrível. Então, assim, ir para o esporte foi uma válvula de escape para isso? Você foi triatleta e Ironman? nisso o tribunal foi muito bom para mim. Porque lá tem um plano de saúde. Se eu me alongar muito, você Não, corta não, aí, tá? fica à vontade. Lá tinha um plano de saúde que a gente chamava Eu de... tenho todo o tempo do mundo, você é que não tem. Talvez a gente possa Mas entrar em qualquer coisa assuntos mais importantes. você volta depois. Não, isso é importante. Mas o tribunal tem um programa de saúde chamado periódico. Esse periódico, todo mês, todo ano, na data do seu aniversário, você pode fazer os exames do tribunal, o tribunal paga para você, mas para você estar com a sua saúde em dia. E eu tô com 67 anos, fazendo semana que vem, 67. Naquela Meu época pai faleceu com 67. Pois é. E naquela época eu tinha 52 anos. E meu exame está tudo alterado. Eu fui parar 2 vezes na SOS do tribunal, lá, na enfermaria, pressão alta, sabe? E o médico um dia falou, ó, colesterol, triglicerídeo, gordura no fígado, tudo estava ruim. O médico falou, ó, ou você faz uma atividade, ou você vai deixar sua mulher viúva qualquer hora dessa. Eu estava gordo e tal. E eu peguei e comecei a fazer uma atividade, caminhar lá perto de casa, tentar correr. Um dia eu fiquei feliz da vida que eu corri 2 quilômetros. Cheguei em casa baforando. Eu falei que minha mulher corre 2 quilômetros. Eu era parado. Sabe aquele cara parado? De vez em quando joga um futebol. Nem isso eu fazia. Nada. 0. E eu comecei a caminhar, correr. E a corrida é um processo, né? É um processo. E eu fui num nutricionista, mexi na alimentação. Sei que em 1 ano eu perdi 17 quilos. Em 1 ano. Então não foi aquela bosta, foi assim, 1,5 kg por mês, tudo bem, foi uma sequencialmente. E aí eu entrei na natação, porque eu achava a natação melhor, que estava pesado, forçava o joelho, corrida difícil. E eu nunca tinha nadado na minha vida assim, eu sabia nadar de piscina, nadador de rio, né? Mas o cara começou a me ensinar a nadar. Eu treinei 4 meses, eu treinava mesmo, e eu queria melhorar. Eu sempre fui assim. Tem um versículo bíblico assim, que eu amo, Colossenses fala assim, tudo que fizer, faça de todo o coração. Colossenses 3:23. E essa palavra muda tudo. Se eu estiver aqui de todo o coração aqui, vai ser legal a nossa conversa. Mas se eu estiver aqui só pensando no celular, sabe, não estou de todo o coração. Uma água que você serve, você pode jogar o copo, cara, ou você pode servir, se quer água com gás, sem gás, gelado, sabe? Tudo tem uma forma diferente. E a Bíblia fala que quando a gente for fazer, faça de todo o coração. Quando eu amo minha esposa, eu quero amá-la de todo o coração, não pela metade. Eu quero viver o meu casamento de todo o coração. Eu quero servir a Deus de todo o meu coração. Se não for assim, não dá. E aí, eu treinava. Eu ia lá no YouTube e via como é que o Cielo treinava. Eu ia para a academia fazer atividade física, musculação, e eu via os exercícios que o Cielo fazia, o Phelps, que era famosão na época. E eu queria fazer igual eles. E treinava. E finalmente o tribunal tem as Olimpíadas, que todos os anos eles fazem uma capital do Brasil. Reúne todos os atletas ali, e tudo modalidade. É vôlei, é futebol de campo, é basquete, é handebol, é natação, é tudo quanto é esporte. Ciclismo, tudo. E eu fui lá na associação do tribunal e falei, esse ano eu vou competir pelo tribunal. O pessoal também olhou assim, né? Você vai competir em quê? Tem certeza? Competir em quê? É natação. Eu me inscrevi lá na prova de peito e de crawl. Aquele ano em Belo Horizonte. E aí, eu treinei no dia que eu ia viajar de carro, eu e minha esposa. Aí eu falei com meu técnico,
tô indo, vou ganhar medalha. E o meu técnico, quero mandar um abraço para ele, Aldo, gente muito boa. Ele assim, meio folgadão. Ah, Wilbert, que é esse, cara? Você tá treinando há 4 meses, cara. Vai lá e faz a sua prova, Só divirta. completa lá, né? Divirta e tal. Eu falei, tá bom, falei pra ele. Eu vou trazer medalha e não vou deixar nem um dia na academia. Porque você não tá acreditando em mim. Aí ele riu e tal, é muito brincalhão. E fui embora. E eu tava tão fissurado que eu tava assim, cheguei no hotel, queria um hotel que tivesse piscina, não tinha. Eu comecei a treinar a saída na minha cama de casal no hotel, tava minha esposa. Enfim, na hora da prova lá, podia no máximo 2 por categoria de cada tribunal. Estava eu e um outro colega do tribunal aqui em Brasília, e a torcida todinha do tribunal de Brasília torcia só pro meu colega, ele gritava o nome dele. E ninguém gritava meu nome. Porque ele já participou de outras Olimpíadas. Eu não, eu era Eles não novato estavam ali. botando fé em você, né? Eu era desconhecido como atleta. Até nem eu me conheci como atleta, quanto mais os outros, né? E aí, a única vozinha que estava lá me torcendo é minha esposa. E ela gritava, vai amor, ficava gritando lá. E ela nem gritou meu nome, podia ter gritado meu nome, porque amor, qualquer um grita, podia ser amor, né? Enfim, deu a largada. Eu tava assim, muito. Sabe aquela coisa assim, eu falei, Deus, eu quero morrer, eu quero sentir gosto de sangue na boca. Mas eu quero chegar. E se para morrer, deixa eu morrer depois que eu bater a chegada. Assim, não estou exagerando, não. Aham. Assim, eu fico assim, quase um psicopata dentro daqueles segundos que eu vou nadar ali. São segundos, né, 50 metros. E aí, deu a largada, eu saí louco, louco, louco. Eu não queria pensar mais na vida. E fiz a virada olímpica e voltei. Quando eu voltei, eu bati a mão na chegada. Minha adrenalina estava tão forte que eu não conseguia ficar dentro d'água. Eu já saí dentro d'água logo, sabe? E quando saiu os resultados lá, foram várias largadas, porque eram várias pessoas da minha categoria. Tava meu nome em primeiro lugar, medalha de ouro. Olha aí. Aí o pessoal ficou todo assustado, né? Aí veio o repórter do tribunal, que expõe no site do tribunal, tal, veio me entrevistar, com medalha de ouro, tal, aquela coisa toda, uma rivalidade entre os tribunais e tal. E aí a repórter, mas escuta, Wilbert, conta pra gente como é que é isso. A gente não sabia que você era atleta. Você nunca participou de Olimpíada com a gente. Não era a primeira Olimpíada. Aí eu falei assim, mas nem eu sabia que eu era atleta, fiquei sabendo agora. E eu Acabei de ter uma revelação de Deus, né? E aí, eu pedi e ele mostrou. Aí daí em diante eu comecei a pedalar, tal, de repente eu estava no triatlo, não sabia o que era triatlo, depois fui pegando a prova maior, um cara falou sobre o Ironman, e eu peguei, não sabia nem o que era o Ironman. Eu fiz aquele triatlo curto, e aí nesse período eu conheci um cara numa festa de casamento, e falou que cara ali é triatleta, bastante experiente e tal, o cara vai conversar com ele. Eu sentei na mesa conversar com ele, e eu não sabia, eu estava com depressão, eu estava com síndrome de pânico, e estava sendo internado constantemente no hospital, pensando que ia morrer. Tinha largado o esporte. Eu não sabia nada. E comecei a falar com ele sobre, me ensina aí umas técnicas de triatlo, cara, estou fazendo triatlo, não sei o que lá mais. Ele disse que eu não conseguia concentrar no que você estava falando. Eu sentia que alguma coisa saía da sua vida e vinha para a minha. O que esse cara tem? Ele me contando depois, o que esse cara tem? Isso foi no sábado. No domingo de manhã ele mora lá no Lago Norte. Ele saiu do Lago Norte, foi pro Núcleo Bandeirante para ir pro culto. Falei assim, o que tem? Eu quero saber que você tem. O que você tem, eu preciso da minha vida. Ele se converteu naquele domingo. Nunca mais foi internado. Nunca mais teve síndrome de pânico. Restaurou a vida dele, o casamento dele. Hoje ele é o técnico do Pablo Marçal. Essas loucuras do Pablo Marçal. Ele tá lá. Pablo Marçal nós vamos buscar em Brasília e tá lá. Tá arrebentando em São Paulo. Aliás, agora, esse final do ano passado, ele foi campeão mundial do Ultraman. Olha só. Não é Ironman, é Ultraman. Campeão mundial, esse cara. Então, olha o que um pastor faz, o que a igreja faz, o que Jesus Só faz. a presença, né? Então, e ele estava precisando disso naquele momento. Aí ele começou a me treinar. Aí começou a me treinar, eu comecei para pódio. Eu comecei a ter um técnico de natação, de ciclista e tal. Treinava com ele também. E pouco tempo eu estava no primeiro ranking brasileiro, pela CBTRI, que é a Confederação Brasileira de Triatlo. Eu fui campeão 2014, 2015, campeão brasileiro. Fui em vários campeonatos mundiais representando o Brasil, Canadá, na parte cá de cá, fiz campeonato nos Estados Unidos, Panamá, muitos lugares, Porto Rico. E foi no Legendários agora. No Havaí. E foi no Legendários agora. Fui agora. Falando em Pablo Marçal, é mais difícil o Legendários ou o Ironman? Fisicamente não tem nem comparação. O pessoal fica falando legendário, é tranquilo fisicamente. Porque esse caminho só subir a montanha. Não. A montanha, cara, a montanha ela é mais espiritual, sabe assim? Você fica ali de quinta até domingo.
Aquilo é mais espiritual do que físico? É um momento espiritual para o homem? Porque Com são certeza. homens, né? São só homens. Só homens. Você fica caminhando, passa em leve. Aí você caminha meia hora, 40 minutos, para. Tem uma ministração, caminha mais 40 minutos, no máximo uma hora, para. E é a passo. Então, não é o problema. A montanha em si, no meu caso, lá na trilha que eu fui, a montanha que eu fui, eu gastei. Eu vou chutar aqui no máximo 20 minutos, 30 minutos no máximo subir a montanha. Mas eu estou falando de quinta-feira até domingo. Então é uma montanha muito espiritual. Então, assim, Porque são muita coisas. gente fala que volta Com transformada, né? certeza, com certeza. É mais pelas pregações e tudo É. do que pela caminhada na montanha. Então, Cacheta, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vejo tanta gente falando besteira. Eu lembro quando eu comecei essa podcast, eu falei: o tolo fala daquilo que não sabe. Sim. Muita gente falava, eu falei assim, eu vou lá. Eu não tenho medo. Eu vou lá fazer. Por que eu vou ficar dando opinião de uma coisa que eu não sei? Fui lá, me submeti, tudo que era para fazer. O pessoal me conhecia, não me identifiquei como pastor nem nada. Tudo que os outros faziam. Aliás, o meu grupo foi o pior, porque era ação dividida em famílias. Eu tinha 16 pessoas na minha família e um era cadeirante que pesava quase 100 quilos, andando em trilha, a gente carregando a cadeira o tempo todo. 4 dias carregando o cara, passando dentro de rio. Eu falei, cara, não tem condição de levar esse cara mais. Porque a cadeira de roda, buraco, tinha pedra, árvore, tinha quebrado árvore para conseguir passar. Aí o cara fala assim para mim: você deixaria alguém da sua família para trás pela dificuldade? Então eu trabalho o tempo todo com família. Então eu fui, gostei muito, muito mesmo. Recomendo. É um trabalho voltado para os homens. Agora o pessoal fica falando, tem que pagar R$ 1.800 para virar homem. Não sei de onde que tiram isso. É porque Lá, hora nenhuma se fala isso lá. quando a pessoa quer criticar, ela inventa qualquer coisa, Qualquer né? coisa. Então, assim, eu tenho 3 genros. 2 foram e um deles não foi. Não foi, não quero ir. Então, não vai. Beleza, a Você não vai ser liberdade de mais, cada um, não né? vai ser mais homem, menos homem por causa disso. Eu Sim. fui, voltei já da segunda vez, o outro já foi 2 vezes também para ajudar. E aí você citou aí a conversão do teu instrutor, né, pro Ironman. Você já tinha fundado o Núcleo da Fé? Foi você e sua esposa que fundou o Foi. Núcleo? Não, o Núcleo da Fé vem de 88. Isso foi agora. Estou falando de 14 anos atrás, 13 anos atrás, 12 anos atrás. Você já tinha fundado a igreja há muito tempo. Já. Quando eu tinha 52 anos. E por que você resolveu fundar a igreja? Porque seu pai não tinha igreja, né? Ele não era pastor. Não. Qual foi o momento que você falou, putz, eu preciso ajudar os outros, eu preciso ministrar a palavra de Deus, eu preciso ter Não. uma igreja? O meu pai não foi, mas tem uma história por trás aí. O meu avô foi o segundo missionário a pisar no estado de Goiás, vindo da Inglaterra, em 1914, quando estava estourando a Primeira Guerra Mundial. Ele veio da Inglaterra e instalou no Brasil. E chegou em São Paulo, falou: onde precisa? Olá para o interior de Goiás. Não tinha carro naquela época, não tinha trem, porque o trem veio muito antes do carro. O trem vinha até Araguari, que perto de Uberlândia, e ali o máximo. Meu avô montava num burro, num cavalo, e vinha para a região aqui de Goiás, aqui de Morrinhos, Piracanjuba, depois mais tarde Cristianópolis, essas cidades naquela região ali. Tanto é que deixou um livro escrito Bandeirantes da Bíblia no Brasil Central, Reverendo Arquibald Tipo. A Unievangélica, Hospital Evangélico, do Dr. Fâncio, meu avô foi que chamou o Dr. Fâncio para vir para Goiás, da Inglaterra também. A Unievangélica, que é uma das grandes universidades do Brasil hoje, meu avô foi que começou lá. Tá o nome dele lá, quadro lá, Arquibald Tipo, que era o Couto Magalhães, a Unievangélica, assim por diante. Então, o meu avô já era pastor. O meu sogro foi o primeiro pastor, ou primeiro não, mas ele foi ordenado obreiro em 1958 aqui em Brasília, 2 anos antes da inauguração da cidade. Eu sou 3ª geração, meu pai não era pastor, mas o meu sogro era. Eu sou pastor. Já tem filhas de pastor, a 4ª geração de pastores. Então, assim, eu estudei teologia, estudei história, trabalhei no tribunal, fiz pós-graduação, mestrado em áreas diferentes. Qualquer um pode ser pastor? O que a pessoa precisa ter para ser um pastor? Qualquer um, não. De jeito nenhum. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Não é não. Primeira coisa, um pastor depende muito do conceito do que é um pastor. Por exemplo, no meu caso, eu tinha 17 anos, eu já pregava o evangelho.
E eu falei assim, eu quero isso. Um dia eu conversando com um pastor, esse pastor foi lá visitar minha avó, tinha 97 anos, foi a missionária inglesa, e eu falei para ele que eu tinha muita vontade de ser pastor. Ele falou, por que não vai ser? Eu falei, estou esperando um chamado de Deus na minha vida. Que eu entendia isso e entendo até hoje. Aí ele falou assim, mas como assim chamado? Para mim, chamar Deus tinha que ser levantar um profeta, derramar um óleo na minha cabeça, olha, tal. Não, o maior chamado de Deus é estar esse ardor, esse desejo no seu coração. Isso é o maior chamado de Deus. De ajudar os outros? Não, de ser pastor. Então, mas para ajudar os outros? Como assim? Ser pastor para Ser ajudar? pastor para ajudar a Sim, comunidade, claro. né? Não, Levar a palavra de Deus para melhorar aqui o ambiente. É óbvio. Isso está é a mesma coisa você falar, um médico é para ajudar doente? É claro, é a função principal do pastor. Então, eu peguei e fui para o seminário, em janeiro de 1980. Fiz seminário, terminei o seminário, mas não fui ser pastor. Ajudava na igreja, como professor de escola dominical, como pregador, como pastor tirar férias, ajudar, fazer tudo na igreja. Até que em 1988, na casa do meu pai, estava com um grupo de meus irmãos, todos, nós queríamos alguma coisa nova, que representasse mais o evangelho na minha forma de entender, que a igreja que eu estava não estava batendo muito bem. Esse detalhe, eu não quero entrar nesse detalhe, não, porque senão acho que estou falando mal de igreja, eu não falo. Não, tudo bem. São coisas do passado. Você tem que se sentir bem nos locais, né? É. Você tem que ir aonde você se sente bem. Teologicamente, eu não concordava com algumas posições. E aí eu comecei, eu e minha família, 10 pessoas, debaixo de uma árvore, na casa do meu pai. Era chácara, de onde é Arniqueira hoje, é a cidade. Naquela época era chácara. Estou falando da década de 80. E aí começamos ali. Depois eu morava no Bandeirante, começou na minha sala. Depois um amigo meu que tinha convertido comigo, é o Marcelo Peixoto, dono da Academia Peixoto, onde hoje a Smart Fit, no Bandeirante. Ele tinha convertido. Falei, reúne minha academia de domingo, é fechada. Fui reunir lá, até um grupinho de 50 pessoas. Depois fui para o auditório da escola, que eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Um auditório da escola. E aí, depois do auditório da escola, a igreja cresceu, eu tinha dinheiro para pagar aluguel, e aí foi embora até chegar lá hoje. Legal. São milhares de pessoas. Nessa sua caminhada, tudo que você viveu e aprendeu, né, nos seus estudos, sendo pastor, dentro da igreja, o que você costuma dizer para quando você encontra uma pessoa que não acredita em Deus? Para um ateu? Primeira coisa, Deus, ele deu livre arbítrio a cada um, inclusive fazer coisa errada. Deus não vai te proibir de fazer coisa errada. Se Deus não fizesse assim, nós iríamos converter, não porque a gente queria. Deus colocou no coração do homem essa capacidade, sabe? E a Bíblia até fala sobre a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Sempre a Bíblia fala, no mínimo, 2 caminhos. Um caminho da esquerda, direita, o estreito, o largo. Jesus fala que não é por mim, é contra mim. Sempre vai ter. Então a pessoa tem todo o direito de não crer em Deus. Tem todo o direito. Agora, ele vai sofrer consequências disso mais tarde. Mas ele tem o direito. Normalmente essa fé vem com amadurecimento das pessoas, né? Se a pessoa pega e ela pergunta para mim, eu vou ter muito prazer em falar com ela. Né? Eu vou mostrar até a cosmovisão. Você não fica querendo convencer o outro. Você não fica querendo convencer as pessoas. Não, eu já fiz muito isso. É uma coisa natural, a pessoa que vem... Eu fiz muito isso. Quando eu trabalhava no tribunal, meu prazer é arranjar discussão bíblica. Porque eu era formado em teologia, eu li a Bíblia de capa a capa, e o povo que quer discutir não sabe nada. E meu prazer é derrotá-los. Se possível, até sentir humilhado por dar um checkmate, ele não saber sair. Com isso eu nunca ganhei alguém para Cristo. Nunca. Até que um dia eu entendi que o amor, ele cobre a multidão de pecado. Até que eu entendi o que a Bíblia fala assim, se te obrigarem a dar a sua túnica, dá a capa também. Se te obrigarem a andar a milha, anda a segunda milha. Eu entendi, e com isso eu vi tanta gente falando besteira para mim, e eu falava, Deus, por amor, não vou falar nada. Eu tô com a resposta que minha língua tá coçando, eu vou ficar calado. E eu amava aquelas pessoas, se ele me perguntasse sobre aquele assunto, eu respondia. Sabe o que aconteceu? Levei muitas pessoas a Cristo, muitos. Pessoas saíram de longe para ir para nossa igreja lá no Bandeirante, desembargadores, que era um presidente do tribunal, não vou citar o nome dele, me chamava na sala, ele chorava, eu orando com ele, chorando. Uns abraçaram meu ombro. Tudo isso aconteceu no dia que eu parei de discutir.
É um ensinamento, é um grande Com ensinamento esse. certeza. E a sua igreja foi crescendo. E como é que faz para não deixar a igreja virar uma empresa? Não, a igreja ela não tem como não ser uma empresa. Ela tem CNPJ, ela responde à justiça, ela responde por qualquer ato dela. Qualquer coisa que a gente infringir, a igreja tem contador, ela precisa prestar um relatório. Então, não tem como. A igreja tem CNPJ. Eu tenho qualquer coisa, tem de ir no cartório, tem de reconhecer firma, tem de ir no banco. Ou seja, a igreja é uma empresa que não tem todos os privilégios de uma empresa. Por exemplo, a igreja não tem crédito bancário. A igreja, até alguns bancos, pouquíssimos, raríssimos, quebram a regra do banco e dão um cartão para a igreja. Nem cartão de crédito a igreja pode ter. Mas era uma empresa. Porque não tem fins lucrativos. Não tem fins lucrativos. Então, é exatamente isso. Mas a igreja tem funcionário. O Ministério Público de vez em quando vai lá fiscalizar a gente. A gente é obrigado a colocar menor aprendiz no número de funcionário. Tudo isso que uma empresa tem, nós temos. Então, ela é uma empresa enquanto CNPJ. Você está falando isso? Agora, em relação à sua forma, o seu organismo. Porque são duas coisas diferentes: organização e organismo. Organização é o seu CNPJ. O organismo é como ela é viva. E se ela é viva, ela trabalha em relacionamentos de pessoas. Aí isso é uma coisa diferente. E aí, o que para não virar essa empresa lá embaixo? Lá embaixo que eu digo assim, no nosso espaço de culto, na nossa convivência diária. Primeiro, nós temos a nossa frase da nossa igreja é: aqui você é amado. E a gente demonstra amor de diversas maneiras. Cuidando bem das crianças, cuidando dos casais, amando as pessoas, acolhendo pessoas feridas. No passado, não sei se ainda existe hoje, um cara errava. Vou pegar um caso específico aqui, não vou citar o nome, mas caso específico. Uma vez uma igreja X aí, lá atrás, falando de muitos anos atrás, uma moça e um rapaz namoravam na igreja e tiveram um namoro mais avançado e ela engravidou. Ela tinha 15, 16 anos e ele uns 17, 18 anos. O que a igreja fez? Não estou falando da minha igreja, não. Esse é um dos pontos teológicos que eu não concordava. A igreja levava uma sessão pública e falava: ó, o fulano é pecário e por isso vocês estão excluídos da igreja, não fazem parte mais dessa igreja. E registrava em ata a exclusão deles. É o que a igreja católica chama de excomunhão, né? De pessoa excomungada. Mas Jesus não faria isso. Pois é, jamais. Aí, uma vez eu conversei com um pastor lá, falei, mas a tradição nossa diz isso. Foi a tradição, eu estou me lixando, foi a tradição que matou Jesus. Eu acolhi esse casal. Esse caso que eu estou falando é verídico. Eu falei assim: olha, nós vamos amar vocês, nós vamos cuidar de vocês. Porque o único exército que mata seus soldados feridos era a gente. Todo exército tem um hospital de campanha que chama lá, leva lá o médico e tal. Se tem um ferido, leva para o hospital, não mata não. E essa atitude que as igrejas tinham, ou ainda tem, não sei, não posso. Eu respondo pela igreja que eu sou pastor. Claro. Mas, ou seja, o cara está doente e machucou, vão acabar de matar? Não, acolhe, cuida. Moral da história: esse casal está até hoje com a gente. Essa menininha que ela estava grávida, nasceu, já tem uns 30 anos, já tem filha. Hoje ela é uma oficial do bombeiro. E essa menina que a mãe estava grávida, que foi expulsa da igreja, hoje ela que lidera os adolescentes, como a mãe dela foi grávida naquela vez. Olha que beleza. Então, a gente. E isso não é ser empresa. Isso é amar. Isso é cuidar. Nós temos pequenos núcleos. Nós temos, além de ministérios, vários ministérios, mais de 30 ministérios na igreja, dos mais variados. Nós temos pequenos núcleos, que alguns lugares chamam de células, onde as pessoas são cuidadas, são ouvidas, são trabalhadas. São assistidas. Mas as igrejas que crescem muito, elas recebem muitos dízimos, vão ficando com um patrimônio cada vez maior. Qual é o limite ali do pastor, do líder religioso, entre utilizar essa riqueza para a sua vida, de ter uma vida de abundância, enquanto os fiéis ali às vezes estão dizimando um valor que até eles pode fazer falta na casa deles? Ó, Essa é a questão da empresa que eu queria conversar, mas ter a sua opinião. mas não considero isso empresa, não. Eu creio que o dízimo é uma das coisas mais equilibradas que existe. É uma coisa equilibrada. Se o cara ganha pouquinho, ele vai dar pouquinho, porque é 10% acima do que ele ganha. Se o cara ganha muito, ele vai dar um volume maior, porque é 10%. Então, nós entendemos, Jesus pega a mulher tinha uma moeda só, e valoriza quando ela dá a sua oferta lá. Nós entendemos isso. Por exemplo, nós temos uma igreja lá no Jardim Gá. O que entra na igreja
no mês não paga nem metade do que nós temos de despesas tem lá. Salário de pastor, aluguel, um bocado de coisa, não paga. Mas eu acho bom que o povo oferte. Ah, mas é tão pouquinho. Mas está vendo o coração da pessoa. Que ela tem um coração envolvido naquilo. Então isso é muito importante. E aí Agora, um outro núcleo suporta exatamente. esse déficit Agora, que tem ali. quanto que o pastor ganha lá, esse pastor aí, eu não sei, porque tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Eu, por exemplo... O pastor tem que ser remunerado, ele tem um Não prolabore? tem. Não tem. Eu sempre vivi da meu trabalho no tribunal. Minha esposa foi da Secretaria de Educação, aposentou também trabalhando. A gente trabalhava muito. Hoje, um dos pastores da nossa igreja é da Caixa, outro pastor dos Correios, outro pastor do tribunal, todos os pastores trabalham. São empresários, nossa igreja. Só tem o pastor Darcy, que é 87 anos, não trabalha mais, né? E o pastor Paulinho, que ele é tempo integral, nos ajuda lá, tempo integral para atender as pessoas e tudo mais. Então, nossa igreja, ninguém, se pegasse a média do salário de todas as pessoas da igreja, os pastores estariam talvez no meio ali do que as pessoas ganham. Então, agora, o pastor ele é digno do seu salário. Sem Agora, dúvida. tudo tem que ter... Não tem almoço grátis. Exatamente. Tudo tem que ter um Tudo padrão, custa, limite. Né? Tudo tem que ter um limite. Então, nossa igreja nunca houve isso. Não há. Ontem, foi ontem que eu estava conversando com a pessoa? A pessoa falando sobre um deputado aqui, em Brasília, que não tinha nada. Mas não tinha nada. E está no 3º ou 4º mandato. Aí declarou na última eleição 30 milhões de reais de patrimônio dele. Um cara que eu conheço lá, o cara falando comigo. Não sabia que deputado ganhava bem assim. Pois é. Aí eu peguei e falei para ele, olha, eu trabalhei minha vida toda. Eu não tenho que falar isso aqui não, mas eu vou te falar e falo em nome de Jesus. Eu trabalhei minha vida toda, trabalho muito, até hoje. Eu trabalhei no tribunal, trabalhava com vendas, eu trabalhava na igreja, eu sempre trabalhei muita coisa nesse ano. Hoje que eu moro no Parkway, tenho uma casa financiada pela Caixa, não é quitada. Eu tenho uma moto e um carro. Tudo que eu tenho na minha vida é isso. Eu não tenho apartamento. E é uma vida muito digna. Muito melhor do que muita gente, não é? Graças a Deus. Mas eu trabalhei, eu quero dizer para você, que eu trabalhei 39 anos no tribunal, minha esposa 33 anos na Secretaria de Educação. Nós trabalhamos muito, fomos concursados, passamos, trabalhamos e continuo trabalhando até hoje. Então, na minha vida, ela talvez até abaixo do que eu poderia estar vendo, porque eu nunca fui ligado a dinheiro. Sempre eu fui generoso em fazer as coisas. A nossa igreja no início, o primeiro carro que a igreja ganhou foi eu que doei. O dia que eu consegui quitar meu primeiro carro foi doei para a igreja. Eu doei. Até porque o recurso ele pode ser utilizado para ajudar toda aquela comunidade da igreja, né? Em termos de que a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica. Tem várias atividades sociais dentro da igreja que não aparecem. E que aquilo tem um custo para se manter. E isso é super importante. Fernando, deixa eu te falar uma coisa. A grande maioria das instituições filantrópicas, que seja hospital, santas casas, escolas, creches, orfanatos, casa de dependência de pessoa, químio, né? Bebida, drogas, grande parte disso é ligada à igreja. Ninguém sabe disso. Agora, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, tem igrejas que têm um poder aquisitivo maior e ela sobra dinheiro. Eu digo para você, eu estou 37 anos na igreja, nunca sobrou dinheiro na nossa igreja. Porque nós temos um custo altíssimo, de muitas lojas alugadas, muito tal, e a gente vai suprindo. Agora, nesse meio período, eu já construí umas 3 casas para as pessoas pobres. Semanalmente, no final do ano, semanalmente, nós levamos sopa no albergue, na porta do hospital, o povo está com gente doente na rodoviária. Semanalmente, nós atendemos 70 crianças no Areal. O ano todo. Porque tem gente que ajuda só no Natal, estou falando todo. Nós ajudamos por 10 anos em torno de 150 crianças no Jardim Gá, com material escolar, material de higiene. Nunca pedimos centavos. E mais, quando vieram os refugiados do Afeganistão, no governo Bolsonaro, vieram 130, era para ser 130, vieram 76 depois. Uma pessoa chegou aqui em Brasília, vem cá, você pode me ajudar, porque o presidente gostaria que fosse a igreja acolher essas famílias. Foi, manda 2 famílias que eu vou acolher. O cara falou assim, como assim? Foi, não é para ajudar? Eu vou acolher. Mas cada família, as 2 famílias, vai dar 14 pessoas. Eu falei, pode mandar, eu vou acolher essas 14 pessoas. Aí ele falou assim para mim,
Mas começa a acolher. Falei, não, a igreja tem uma propriedade que é um acampamento. Eu levo para lá, pego uma casa e deixo, eu vou cuidar deles. Aí ele falou para mim, eu não tenho lugar para colocar as pessoas, você não pode pegar todo mundo, não? Eu falei, quantos são? Ele falou, 130. Pode mandar os 130 que eu cuido deles. Nossa, de 14 para 130. É. Aí ele pegou, no final era 76. Eu acolhi as 76 pessoas. Acolhi dando calcinha, escova de dente, ou seja, de tudo. Eles não tinham nada. Aparelho para medir pressão, roupa de cama, colchão, comprei máquina, montei uma lavanderia grande com máquina, lavar roupa, tudo. Pergunta se eu ganhei 1 centavo de ONG, de governo, de qualquer coisa. 3 deram à luz lá, inclusive o primeiro nasceu o nome da minha esposa, se quiseram colocar. Até hoje, refugiados ligam pra gente. Um tá lá na Guiana, outro tá lá no Sul. Ligam, chamam a gente de pai e mãe. Nós amamos, acolhemos. Nunca fomos pedir dinheiro para ninguém. Sabe quem nos abençoa? A nossa igreja. Que bom, Ebi. Jesus diz que Essas não coisas tem, ninguém fala. não tem Ninguém fala. salvação fora da caridade. É isso? É. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Não é bem isso, não. A salvação vem exclusivamente atrás da fé. Efésios capítulo 2, versículos. Efésios capítulo 2 fala: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, assim, a salvação é pela fé. Agora, a caridade, a ação, ela deve ser uma consequência daquele que é salvo, e não um caminho para a salvação. Entendi. Vamos voltar aqui para o nosso tema principal. Depois de ter passado um pouquinho aí nessa sua história toda, que é muito Vamos lá. bacana e abastecer minha xícara aí, inspiradora. Participar da política é um chamado de Deus, um direito ou uma vaidade depois que a pessoa ficou muito grande, muito conhecida? Acho que pode ser os 3. tem uma alternativa lá para todas as 3 estão certas? Pode ser. É o seu critério. Infelizmente, tem gente que vai para a política com vaidade. Eu posso chutar, porque eu não tenho esses dados, né? Eu acho que a maioria. Nós estamos falando de todos, não estou falando só do pastor, não, né? Sim. Nós estamos falando de No todos. geral. Eu acho que grande parte das pessoas estão com vaidade. Vaidade e interesses escusos. Pega os políticos antigos, vê se tem um pobre. Tudo milionário. Fernando, estou falando para você aqui, não é que eu acho, não. Eu vou só evitar citar nomes. Tem políticos aqui em Brasília que eu conheço, e não é um só, não. Aliás, um comentarista político conversou comigo esse dia, eu falei, nenhum deputado federal pode ser eleito com menos de 7 milhões. E pela lei o cara só pode gastar, acho que é 2 milhões e meio, coisa assim. Tem um teto agora, né? Eu sei de pessoa lá de dentro, que gastou 14 milhões para ser eleito. E se você somar o salário dos 4 anos de deputado, não chega a 2 milhões. Ele gastou 14. Mas é muita vontade de poder, não é, Ibe? Porque Poder que a pessoa... ou tem outros interesses por trás que a gente não tem. Porque a pessoa vai querer esse dinheiro de volta. Se ela investiu ali, ela vai querer... Porque o salário não devolve isso. Cá entre nós. Sim. Vem com juro, correção monetária. Sim. Então, isso é triste. Isso é triste. Isso é triste. Porque, pensa nos presidentes da República, todos que você conhece aqui, da sua idade para cá. Qual é daqueles que sentou na cadeira lá do Palácio Planalto, pôs o traseiro naquela cadeira pensando no Brasil? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheci, andei muito com ele, com o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro foi o único, na minha opinião. Eles estão pensando nas vantagens que eles vão ter. Estão pensando em perpetuar no poder. Essa que é a verdade. Aí quando você vem para níveis, Senado Federal, Câmara e tudo mais, os caras estão lá. Eles não pronunciam porque estão, sabe, eles precisam de uma emenda parlamentar. Todo dia você está vendo um escândalo aí. Então, o sistema é feito para deixar a pessoa presa ali, não conseguir ser livre para voltar com sua consciência. Você numerou 3 coisas. Foi chamado? Chamado, direito e vaidade. É um direito de todo mundo, qualquer cidadão. Qualquer cidadão tem o direito. Ele é um chamado, acho que tem pessoas que têm um chamado assim, que amam política, querem trabalhar. São pessoas que têm a força necessária, porque não é fácil a política. Porque você expõe você e acaba expondo a sua família, que não tem nada a ver com isso. Nós vamos falar sobre isso. Então, assim, tem um chamado. É igual o pastor. Esse dia eu estou conversando com a Bia. Ela falou, a gente trabalha muito. Eu falei, Bia, você não trabalha mais do que eu, não. Ela falou, não trabalha, Bia. Tem vezes que eu viro à noite. Até 3 horas da manhã eu estou na igreja, estou em vigílias. Tem dia que eu saio da vigília 1 hora da manhã, 7 da manhã morreu alguém, eu tenho de atender algum caso.
Eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. Aliás, sábado, domingo e feriado parece que a gente trabalha mais. Então, eu só não estou atendendo gente aqui agora porque eu estou aqui meu celular aqui do lado aqui. Mas é o tempo todo, a demanda é grande. Coisas burocráticas da igreja, são, igual eu falei, é a parte empresarial da igreja, você tem que responder, você tem funcionários, você tem contador, você tem tudo, essa parte da igreja. E a parte espiritual. É alguém que está com luto, é alguém que morreu, é alguém que está doente, é uma criança que caiu, tudo chega na gente. Gente leva golpe de telefone, igual a semana passada. Primeira pessoa que liga para o pastor começa a chorar. Eu te pergunto, o que eu tenho a ver com golpe? Mas eu entendo porque ele me ligou. Porque muitos me enxergam com um pai que ele não teve. Um apoio que ele possa... Pode orientar, pode apoiar. Então, a demanda é muito grande. Dizem, não sei de onde tiraram isso, eu vi na pesquisa certa vez, diz que o cargo mais difícil do mundo é ser presidente dos Estados Unidos. E o segundo é ser pastor. Então você está preparado, Ibe. Jesus entraria na política? E Jesus, ele vivia a política, né? Olha, é isso que a pessoa precisa entender. Ele condenaria a política brasileira hoje? Não, vamos por etapa. Deixa eu responder. Você perguntou se Jesus entraria na política. A política, ela é santa. Agora o pessoal vai jogar pedra contra a minha afirmação. Por quê? Porque ela mexe com valores de Deus. Exemplo, justiça. O nosso Deus é Deus de justiça. Quando mexe com a família, está mexendo com a criação de Deus. A política, ela deveria ser santa uma vez, igual eu falei, a temperança, o tempero moral. Então, quando você mexe com tudo que refere-se a Deus, com a igreja, por exemplo, eu já falei, quem controla a igreja é a política. Se amanhã tiver uma lei e falar, não vai ter culto a hora, não vai poder fazer isso, a gente tem que se submeter. A igreja tem que fechar no domingo. Tem que fechar no domingo, não vai ter... Na pandemia, cara, você não pode entrar na igreja. Depois colocaram algumas regras. Eu fui na Câmara, conversei com vários deputados lá, falei, gente, a igreja é essencial, porque deixar aberto coisa que é essencial. Eu falei, igreja é essencial, discuti com muita gente. Tem gente com depressão. Gente, um dia que eu fiz tá proibido fechar a igreja, eu fiz um culto à porta da igreja. Todo mundo de carro fechado e máscara. Aquela confusão que vocês lembram. Eu aluguei um trio elétrico e subi em cima do trio elétrico, pus um radinho desse FM pequenininho assim, só para os carros pegarem na redondeza, porque o carro tudo fechado, e eu preguei. E desci do carro e falei assim, agora vocês podem ir embora. O povo ia passando o carro dando tchau, todo mundo com lenço na rua, chorando. Então, como a igreja era essencial, e eu discuti lá na Câmara com as pessoas falando sobre isso. Então, Jesus, ele entraria na política nesse sentido. Agora, ser candidato, não. Jesus, não. E você acha que a igreja deve escolher um candidato? Tem várias igrejas, né? Evangélicas, tal, católica. Não. Você acha que a igreja deve escolher? Olha, esse aqui é o candidato da nossa igreja. Mesmo que ele não suba no púlpito, não vai fazer discurso dentro da igreja em si, mas a igreja avisa, mas você está falando olha, uma denominação específica? É um candidato. Fala, por exemplo, você tem lá o Núcleo da Fé. O candidato da Núcleo da Fé é fulano. Por exemplo, é o Ibe, se o Ibe for candidato. Não, veja bem. Eu não sei se eu estou entendendo a sua pergunta. Veja bem. Os católicos podem ter um candidato. Acho que é bom ter. Os evangélicos devem ter candidatos também. Agora, se você falar, a igreja X tem um candidato, a igreja Y tem outro, é tudo evangélico. Aí, não, vai dividir os votos. Se apoiar. Não, tipo assim, aí sim. Se juntar e se apoiar uma pessoa. Tem que ter. Agora, uma pessoa que represente aqueles valores. Sim. Eu escolho meus candidatos por isso. Os meus candidatos, todos têm que ter os meus valores, senão eu não voto. Não importa o partido que esteja. Não voto. Não vai ter partido de esquerda, porque a esquerda é contrário. São meus adversários. Não são meu inimigo, mas são adversários. Então, a igreja precisa apoiar esse tipo de gente. Agora, o que é esse apoio? Eu vou apoiar candidatos. E como é que a igreja orienta os fiéis ali, nesse sentido? O líder, né? De um nome? De um nome. Não, de que de valor eu já falei. Eu preciso falar do Por exemplo, vamos falar lá em cima, um presidente. Tá. Você citou o Bolsonaro. Tá. Citou que é o único presidente que não enriqueceu. Eu concordo. Tá. Vamos pegar aqui. Vamos supor, vamos pegar a eleição passada. Bolsonaro e Lula. Isso, Bolsonaro e Lula. Pronto. A igreja apoia o Bolsonaro, por exemplo. Um exemplo. Não estou dizendo que foi. 90% das igrejas apoiam o Bolsonaro. Por quê? O Lula abertamente apoia aborto. Abertamente casamento homossexual. Abertamente a liberação de drogas. Abertamente se une a partidos comunistas. Abertamente é contra Israel. Abertamente é a favor do Hamas. Como que a gente vai apoiar um negócio desse? Então, o que eu falo na igreja? Gente,
Olha que os nossos valores são esses, ó. Quem que apoia isso e quem é contra isso? Não venha depois pedir oração para mim. Ah, meu filho está envolvido em drogas, se você votou em candidato que é a favor de drogas. A gente dobra o joelho orando para uma coisa e na hora de votar, volta quem é contra a nossa oração? Então, isso é o papel da igreja. Tem que ser assim. Agora, a gente evita de falar nomes de candidatos. Eu, pessoalmente, como cidadão, falo. Uhum. Na Na igreja, sua rede pessoal. minha rede pessoal, negócio de pessoas, eu falo. Mas no púlpito, não falo. E já teve, nessa sua experiência aí dentro da igreja, já teve algum político que foi lá pedir o apoio da igreja, ou comprar o apoio da igreja, oferecer um valor para ter o apoio, o seu apoio, o apoio lá das lideranças da igreja? O Não precisa fofoqueiro, citar nomes, não. o fofoqueiro sabe em quem ele pode fazer fofoca. Porque fofoqueiro é o que fala e o que ouve. E fofoqueiro sabe que pessoa, não adianta eu falar com aquela pessoa que vai me dar uma patada. Tem muitas igrejas por aí que os políticos chegam e compram. Ó, vou ajudar a arrumar seu estacionamento. Ó, vou fazer aquilo para você. Nunca fizeram uma proposta dessa para mim. Nunca. Sabe por quê? Porque sabe quem eu sou. Eles não têm coragem. Quando eu era candidato, um dia chegou 5, 6 pastores sentados lá. Olha, nós queremos te apoiar. Eu falei, obrigado, que Deus abençoe. Nós estamos juntos aí. Eu quero trabalhar pelo reino, não só em Brasília, pelas igrejas do Brasil inteiro. Esse é o meu papel. Eu, como candidato, Deus, minha família sabe. Eu nunca quis ser distrital porque eu quero trabalhar em leis que favorecem a igreja lá do Rio Grande do Sul quanto lá de Manaus. Então eu quero trabalhar sobre isso. Mas querendo saber se o senhor pode nos ajudar na igreja, a igreja do fulano está com uma goteira, eu não sei o que. Eu falei, escuta, vocês estão querendo que eu seja legal? Isso é compra de voto. A nossa conversa termina aqui agora. Eles levantaram e falaram, nunca mais voltaram. E não me apoiaram. Então, jamais eu fiz isso. Eu falo isso aqui publicamente, desafio qualquer pessoa. Por favor, você tem todo direito de me acusar. Me fale, se encontrou alguém aí que falou, ó, eu comprei, eu dei R$1, pastor Ibe, para comprar ele. Agora eu falo que pessoas chegaram com um pacote de R$100.000 para dar um apoio para ele na distrital. Eu falei, não quero. Só se você pular na... Eu estou precisando de dinheiro, mas lá onde vai ser contabilizado, na conta do TRE. Ah, lá não posso, então não quero. Vários. Nunca peguei. Desafio qualquer pessoa a falar que, ó, um candidato que de arranjo, nunca me vendi. Nunca. E jamais vou me vender. É porque a partir do momento que você aceita uma proposta dessa, se você se elegendo, você já virou refém das pessoas. Uhum. Porque a pessoa sabe que você fez aquilo e tudo, e pode ficar te chantageando, enfim, acaba com a tua integridade, né? O seu mandato fica comprometido. A Bíblia diz que o cristão deve orar pelas suas autoridades, Uhum. né? E você sempre orou pelas autoridades, desde a época lá da Dilma, Uhum. né? E em 2018 você organizou uma oração em frente à Granja do Torto, lá quando o Bolsonaro foi eleito. Agora, você também orou pelo presidente Lula? Uhum. Eu oro, inclusive a oração precatória. A oração precatória que tem muitos salmos, que vem a maldição daqueles que rejeitaram os valores de Deus. Tem muita gente que confunde as coisas. Você submeter a um governo corrupto, isso é antibíblico. O que Jesus falou? Fala para Herodes, aquela raposa que um dia eu vou estar com ele. Então, veja bem, vou pegar o Lula que você falou, Alexandre de Moraes, que são pessoas que... Eu citei aqui, mas poderia ser qualquer outra autoridade. Pode ser os ministros do STF, por exemplo. Vou pegar duas pessoas que estão bem na frente que eu não gosto nenhuma delas. Já estou falando, não gosto do Lula, não gosto do Alexandre de Moraes. Se ele chegasse aqui agora nessa sala, eu ia oferecer uma cadeira para ele. E oferecer um copo d'água para eles. Porque uma coisa é você discordar da pessoa. Outra é você desejar o mal. Isso aí não. Então, o que eu faço é ser, no mínimo... Eu nunca, por exemplo... Pegar Nicolas Ferreira, que é meu amigão, muito antes de ser deputado. Gosto dele. E a gente precisa dele na política. Mas você podia me ajudar a trazer ele aqui. Agora está meio enrolado. Já levei na igreja o assessor dele também, o pessoal lá, meu amigo. Então, o Nicolas Ferreira, chegou a Lula lá na Câmara aqui de lá. Ele, Gustavo Gaia, aquela galera toda. Não estou falando mal deles, não. Acho que a gente precisa de gente assim. Mas chegar, Lula, ladrão, seu lugar na presidência. O Lula lá, eu não estaria naquele grupo gritando aquilo. Eu não estaria. Você acha que tem que ter um respeito ali, até por quem você não concorda. Exato. Uma coisa é eu ter posições claras. Outra é desrespeitar. Eu não sei fazer isso.
Na época da Dilma, ela pedalava, eu treinava, eu passava com um pelotão, o pessoal xingava ela. Xingava assim, as coisas de política. Uhum. Aí um dia eu falei com o meu grupo lá, falei, ó, eu quero dizer pra vocês que eu não aceito isso, cara. Eu não gosto dela, não voto nela, mas xingar não. Eu não sei xingar as pessoas. Não sei. É questão de berço. Tanto é que, É a educação que você teve na sua vida, né? a Dilma estava pedalando, e um dia eu encostei perto dela, um de segurança ela me conheceu, eu não me conheci em Brasília. Então, o chefe da segurança dela, inclusive, era da minha igreja, tal, não é só dela, não, da presidência, retrena, Luciano Gonçalves. E aí, o pessoal me conheceu, tal, eu aproximei de bicicleta, parei, falei, presidente, bom dia, Deus abençoe. Que jeitão dela, ficou pra ela. Bom dia. Nem me olhou na cara, eu parei do lado da bicicleta dela. Falei, presidente, fica tranquilo que eu nunca vou te xingar. Não é isso. E eu não concordo que a gente xingue. Que Deus te abençoe. Fui embora. No outro dia, todo dia pedalava ali. Eu encontrava 2, 3 vezes por semana com a Dilma. Presidente, bom dia. Presidente, eu queria te dizer que eu estou orando por você. Nesse dia, quando eu falei isso, ela olhou para mim. Ela nem olhava. Ela olhou para mim. Ela falou assim, quem é você? Eu falei, meu nome é Wilbert, sou pastor. De que igreja você é pastor? Eu falei, presidente, nós temos divergência. Eu não votei na senhora, eu tenho divergência. Mas eu estou olhando a senhora como uma pessoa, um ser humano, que precisa de Deus. Para que faça as coisas certas pro nosso país, né? Exatamente. Eu não quis entrar nisso, fica parecendo uma lição de moral, eu não queria fazer isso. Mas eu falei, estou orando por você. Nesse dia ela falou assim para mim, é o que eu mais estou precisando, pastor. Fui embora. É assim, questão de 30 segundos, 40 segundos. No outro dia eu encontrei ela. Presidente, bom dia. Aí estava um versículo. Deus abençoe. Oi, pastor. Já sorria. Oi, pastor. Ela sorriu para mim. Outra vez, ela estava lá na Você frente. você é um cara de Deus mesmo. Porque tirar um sorriso da Dilma Pois é. não é para qualquer um. E eu encontrava mais era que os ministros dela. Não, deixa eu te contar. Eu chegava assim um dia, assim, uns 5 metros atrás dela, falei assim, bom dia, presidente. Que eu vinha mais rápido que ela, chegando. Ela deixa, bom dia, meu pastor. Aí eu parei do lado, como é que você sabia que era eu, se eu vinha lá atrás? Ela falou, deixa pra mim, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela ria. Um dia eu levei minha esposa, apresentei pra ela. Um dia eu levantei minha filha, que também pedalava, apresentei pra ela. Um dia eu parei minha bicicleta na frente, ela passou, ela parou o pelotão dela e perguntou se eu precisava de ajuda. E ela sabia que nós éramos adversários de ideia, mas eu nunca desrespeitei ela. Então, assim, E você acha que a gente não diferentes. está precisando disso no Brasil? Com essa radicalização, essa polarização que está tendo, é um xingando o outro. E a esquerda tem esse perfil de tentar desumanizar o outro para poder vencer, né? E a gente, eu tenho o mesmo posicionamento que você. Eu acho que a Destruir a gente reputação, tem que, muitas vezes, né? exatamente, tem que respeitar o outro e ganhar nas ideias, né? Vencer o outro nas ideias, mostrar que as ideias são melhores, os valores são melhores. Esse lado é o que representa melhor para o Brasil prosperar e tudo. Você não acha que está faltando um pouco disso na política? Foi por isso que você decidiu ser candidato em 2022? Não. Então, são 2 ou 3 perguntas a fazer. Primeiro, eu acho que a polarização tem que ter. Muita gente reclama, tem que ter polarização. Agora, o nível de polarização que a gente pode discutir. Eu não posso polarizar ao ponto de querer jogar um carro em cima do cara porque ele é do partido. Ou como estes dias, uma mulher. Olha que nível de loucura. Eu ia passando, eu vinha de carro, uma mulher entrou na frente de um caminhão, começou a bater um ferro assim no caminhão, quebrar o caminhão todinho. O motorista desceu, empurrou ela na grama assim, lá perto do Bandeirante. Empurrou ela na grama, e ela caiu, eu tava com minha esposa. Eu falei, nossa, eu vou lá socorrer essa mulher. Pra mim era briga de marido e mulher. E eu pensei que ela tava batendo a mulher dele. E eu fui lá, desci do carro, deixei meu carro parado na rua, atrás do caminhão, que parou. Falei, calma, cara. Eu falei, essa mulher é louca, tá quebrando meu caminhão todinho e tal. Falei, calma. Ela tava no chão com o boné da MST. Eu falei, calma, eu parei pra ajudar a mulher. Ela me viu. Você, pastor Ibe, você é bolsonarista, você tava lá no dia 8 de janeiro. Não tava nada disso. Não tem nada disso. Então, me levantou e veio pra cima de mim, me unhou, tirou sangue no meu pescoço, no meu braço aqui, de unhada. Como uma pessoa pode ter tanta raiva por causa disso, né? É uma pessoa que política. ela tem um cargo público alto, aposentada. Ela tem um cargo alto público. E eu não conhecia ela, depois eu fiquei conhecendo. E ela veio e me unhou meus braços. E ela começou a me segurar, eu segurando ela. Chegou o pessoal do Detran, eu falei, cara, segura essa mulher aqui. Porque foi parando gente. Se eu empurrasse ela, aí o que virar? Tudo contra mim. Sim, agrediu uma mulher. Porque já tinha alguém filmando, que hoje em dia todo mundo filma tudo. Eu segurando ela, e o cara do Detran falou, moço, segura essa mulher, por favor, aqui. Eu tento segurar pelo braço, vai não me unhar mais. Tava escorrendo sangue no meu braço, eu tirei foto e fiz uma ocorrência na polícia.
para me proteger. Aí eu peguei, falei, cara, segura aqui, por favor. Aí o cara, não posso não, tem que ser a polícia militar, o cara do Detran. Falei, cara, aí chegou outra mulher lá, larga ele. Falou com ela alguma coisa assim, ela soltou meu braço, eu voltei pro meu carro, falei, eu vou embora logo, essa mulher vai vir em cima de mim de novo. Aí, um irmão dela me ligou, falou, perdoa minha irmã, ela teve um surto e tal, tá tudo perdoado. Aí, o pessoal do Metrópole me ligou, querendo que eu fizesse uma matéria sobre aquilo, e a mulher teve um cargo autista, não quero falar aqui, que eu perdoei. Eu falei, não vou falar nada dela, que eu perdoei ela, o irmão dela é meu amigo e tal, e depois eu descobri, deixa pra lá. Mas você vê, a mulher me agrediu na rua quando eu parei para ajudá-la. Então, assim, essa polarização não pode existir. Agora, polarização de ideia, eu acho bom. Não, sim, a polarização de ideia vai existir, é um debate, né? É. Não vai ter nunca uma hegemonia. E aí, por que você decidiu concorrer em 2022, Ibe? Qual foi o momento que você deu um estalo, falou, putz, eu preciso participar? Então, eu nunca quis, e um amigo meu, pastor também de Belo Horizonte, trabalha mais de 30 anos na política, falou, hoje é o último dia para você escrever no partido. Depois você não tem mais prazo. Aí você tem uns meses para você pensar. Aí um amigo meu que era da igreja, que é secretário do partido aí, foi uma péssima escolha minha. Entra aqui no meu partido e tal. Aí eu acabei. Tá mais fácil eu filiar a um partido, que eu me arrependi. Por que foi uma péssima escolha você se arrependeu do Porque o partido? partido, o presidente desse partido, me prometeu várias coisas, não cumpriu nada, me prejudicou. Entendeu? Eu tinha 3 aparições na televisão, aquele horário da televisão. Eu tinha 3 aparições. Uma delas na quinta-feira. Ele me liga, querendo colocar o filho dele, que é candidato também, na quinta-feira e jogar pro sábado. Eu falei, não, o único dia que eu vou aparecer na televisão. Não quero, não autorizo. Aí mesmo assim, sem autorização, ele fez isso. Me prejudicou, não fez nada do que prometeu, e eu fui o mais votado do partido, e o presidente do partido nunca mandou mensagem para mim, parabéns. Eu fui o mais votado do partido, ele nunca me deu os parabéns. Então foi um péssimo partido. Tanto é que a eleição foi domingo, segunda-feira cedinho, a primeira coisa que eu fiz foi lá pedir a desfiliação. Mas eu peguei, entrei na política, eu fiquei pensando sobre os valores, essa confusão, essa polarização. E eu fiquei pensando, gente, eu sei que eu sou íntegro. Nem os petistas falam mal de mim. Porque não tem o que falar. Se bem que a pessoa pode inventar qualquer coisa. Mas eu sempre tive uma vida reta. E eu falei assim, eu vou entrar na política e vou trabalhar pelo Brasil, por Brasília. E fiquei pensando, os nossos deputados que são pessoas tão em cima do muro, e eu não vou ser em cima do muro. Eu não preciso disso. Eu vou entrar lá e tal. Então eu resolvi entrar de última hora, no último dia, e fiz uma escolha errada de partido. É outra coisa. Mas mesmo assim você foi super bem votado. Não, deixa eu só te contar. O presidente do partido falou assim: ó, tem uma empresa que tem um convênio com ela lá em Águas Claras que você vai fazer sua Identidade visual. seu Marketing. marketing. E fui lá. Gostei demais da empresa. Qualquer propaganda passa para o advogado para saber se não está ferindo alguma lei eleitoral, nós vamos dar assessoria assim, assim, assim. Vamos montar vídeo seu assim. Maravilhoso. Falei, legal. Quanto? Naquela época, R$460 mil fazer minha campanha. Nossa Senhora. Eu liguei pro secretário do partido. Falei, você tá doido, cara? Você manda vir para cá, eu venho, uma empresa indicada pelo partido. Não, fica tranquilo, o partido vai te dar o dinheiro. Eu falei, então me dê o dinheiro. Eu falei, não, eu não vou. Deposita na conta, tem a conta lá, né? Eu falei, não vou. Não fiz. Sabe, meu marketing? Paguei uma menina R$5 mil com um celularzinho. Ela andava comigo e eu não tive coordenação de campanha, não tive secretário de campanha, não tive nada. Era eu, minha esposa e essa menina que eu paguei R$5 mil para fazer minha área. Só isso. Não, e foi um resultado. Fui o mais votado do partido. Foi um resultado extraordinário para uma primeira sem campanha, dinheiro, né? sem nada. Quase 23.879 votos. É muito voto para uma primeira eleição. 200 candidatos, eu fui o 14º mais votado. E o que essa participação no processo eleitoral te ensinou sobre o eleitor? E sobre o sistema político ali, a campanha em si, os partidos? Você se decepcionou com o partido que você entrou, ok. Mas o que te ensinou ali que você não sabia? Do eleitor e do sistema político? O sistema político nosso, para mim, ele é muito errado. Porque como é que eu tive 24 mil votos, teve o outro partido, tinha uma pessoa de 20 mil que assumiu, e outro com 16 mil assumiu. Como é que é isso? Então, assim, para mim não reflete muito a democracia. Primeira coisa. Segunda coisa que eu aprendi,
é que o eleitor muitas vezes não sabe de nada e te culpa de coisas que você não é culpado. Por exemplo, eu chegava lá em Samambaia, aí lá, porque você, político, só aparece na época das eleições. Eu falei, mas eu nunca fui candidato, é a primeira vez que eu sou. Eu preciso pedir voto, né? Eu preciso aparecer. Porque você só aparece aqui, né? Aí começa tudo aquelas coisas, desde o Sarney, do Collor, joga tudo em cima de você, entendeu? Que você não tem nada a ver com isso. E eu não fui maltratado por ninguém na minha campanha. Mas assim, eu chegava, por exemplo, eu ia passando uma rua, uma avenida que tinha cheio de comércio. Eu chegar na porta da loja, estava o comerciante lá, falei assim, moço, o senhor me permite eu entrar, levar um folder assim para você? Não quer saber não. Eu ia para a próxima. Eu não entrava sem pedir. Não, pode entrar. Eu entrava, ó, eu sou candidato, tem aqui um folderzinho falando sobre a minha vida. Se você puder me honrar com seu voto, seria muito feliz. Obrigado, tal. Então, e tinha pessoas que te maltratavam sem te conhecer. Vocês por isso são tudo ladrão. Outra coisa terrível, aconteceu demais comigo. Muito, muito, muito. Eu lembro que estava no setor de oficina lá em... Não vou falar no lugar, não. Só que eu estava no setor de oficina aí e não foi um só, não, vários. Os mecânicos falaram, se você me pagar uma cerveja, eu voto em você. Eu tô precisando de uma cesta básica, se você me arranjar, eu voto em você. Sei bem como é. Eu não quis magoar as pessoas, mas falei assim, então você está me vendendo por uma cerveja, é isso que você vale. Cara, isso está pedindo para mim é crime, é compra de voto. Eu não vou fazer isso. E outra, depois que você vendeu o seu voto, você não pode mais cobrar o político, porque ele Exatamente. já te pagou, né? Então, É assim, muito triste é isso isso, demais, cara. né, É Ibe? por parte do político e do eleitor. Sim. Sabe? Mas é um Impressionante. reflexo, os políticos que a gente tem também é um pouco reflexo do eleitor, né, da nossa sociedade. E a sua igreja aceitou bem sua candidatura? Teve algum conflito lá dentro? Não, Dos fiéis e tudo? Alguém reclamou, pastor, você não devia mexer com isso? não, sempre tem aqueles que não que são contra, né? Assim, a unanimidade ela é burra. Mas assim, não tive nenhum problema, ninguém nunca assim chegou para mim falar sério. Pastor, eu acho, muita gente fala, pastor, a gente não quer você nesse lixo, não. Aconselho das pessoas que aquilo lá é um lugar de lixo, de gente à toa, gente vagabunda. As pessoas falam, Exatamente. ali é lugar de dinheiro e sexo ilícito. Olha que coisa, pessoal, o conceito que a pessoa, lugar de dinheiro e sexo ilícito. Outras pessoas falam, pastor, ali é gente que não tem nada a perder. A pessoa fala assim, até com assim, a analogia dele é boa. Sim, Ele falou assim para mim, e querendo te ajudar, né? ajudar. Ele falou assim para mim, você é um general, pastor. Quem vai para a guerra é soldado. Deixa os soldados se ferirem. Lá só tem gente ferida, gente vagabunda. Você é um general. Não se perde nisso, não. É uma boa analogia. Então, assim, eu vi todas essas palavras com muito, muito temor. E eu fiz a campanha, assim, eu era considerado o candidato que só vivia com a esposa. Todos os lugares que eu fui, minha esposa estava junto. Inclusive, como é proibido colar faixa nos viadutos, eu cumpri a norma, tudo que pedia. 6 horas da manhã, eu em viaduto, eu e minha mulher. É segurado de um lado, a minha faixa com meu nome, quando está passando o carro. Minha esposa de um lado e eu do outro. Fizemos isso. A gente fez tudo isso. Não pode pendurar, mas pode ficar lá segurando. Segurando pode. Você não pode pendurar, amarrar Sim. ela. Mas tinha gente que amarrava, tá? Você sabe. É igual jogar, não pode jogar santinho no chão. Depois o cara vê lá, paga uma multa. Eu tive um processo que eu achei um absurdo do mundo, cara. O que aconteceu? Acharam um folheto meu jogado no CEUB. Eu nem um dia... Sabe quantas pessoas trabalharam para mim na campanha? Enquanto a gente 10 mil, 15 mil, tinha 40 pessoas trabalhando para mim. Brasília inteirinha, tinha 40 pessoas. Sabe? Mas é bastante gente. 40 pessoas trabalhando para mim em todo o Distrito Federal. E aí, ninguém foi para a Asa Norte. Eu não tinha... Eu ataquei outros lugares de Brasília. Acharam um folheto meu com o nome da Damares, que eu não fiz nada com a Damares, que era de partido diferente, e com outro candidato também que não tinha nada a ver comigo. Eles que fizeram com a tua foto, né? Aí pegaram isso e mandou para o tribunal TRE. Aí eu tive de responder. Né? Minha filha advogada foi lá, ganhei, tá? Não tinha problema. Mas foi a única coisa. Então acharam, olha você vê o crime, acharam um folheto meu no chão lá no CEUB. Sim. E esses caras aí jogam um monte de folheto no chão é no dia da eleição, né? E teve algum preço pessoal, Ibe, assim, da família, perdeu alguma amizade na família? Porque isso aconteceu muito, porque quando você é candidato, você tem que se posicionar. Uhum. E às vezes alguém da sua família ou do seu círculo de amizade nem sabia que você tinha aquele posicionamento. Uhum. E aí a pessoa acaba se afastando. Teve algum preço pessoal da sua campanha? Olha, pela minha campanha que eu
Não sei de nenhum caso, nenhum. Hoje eu tenho pessoas que eu não convivo muito bem, que a ideologia deles são muito antagônicas a mim, não dá, entendeu? Eu Sim, não convivo com eles. sim. Mas por causa da minha campanha, não. E teve alguma frustração, assim? Fala aí uma frustração que você teve na campanha, tirando essa questão do partido, né, de que não cumpriu as promessas, e uma surpresa boa, assim, que você falou, pô, isso aqui foi legal na campanha. Olha, Fiquei feliz com eu isso. tive mais coisas boas do que ruins, muito mais, muito mais. Eu conheci tanta gente, tanta empresa, que as pessoas abriram-se as portas para mim. Eu tinha uma empresa constitucional, um andar todinho. Isso quer ser marketing lá. Eu fui andando assim, falando sala por sala, tinha mais de 700 funcionários lá. E tudo jovenzinho. Eu chegava, conversava com ele, falava sobre casamento, eles riam e tal. E foi um momento assim, tão bom, eu conheci tanta gente, empresas lá pro lado de Samambaia, que são empresas grandes, motoristas. E um cara que me ajudava, naqueles dias a filha dele foi abusada sexualmente. É uma bandeira minha que eu batia muito sobre isso, sabe? Abuso de criança. E eu estava do meu lado um dia, eu comecei a falar para uns motoristas, uma empresa grande, tinha uns 60, 80 motoristas numa sala, antes de sair 6 horas da manhã. E quando eu comecei a falar, esse cara que me ajudava na campanha começou a chorar, porque eu falei da filha dele. Cara, os motoristas foram ficando revoltados. E eu falei assim, isto eu vou bater contra. É isso que eu falo de política, sabe? São coisas acontecendo que, assim, a gente fica indignado. Então, eu vi muita gente do meu lado. No dia da eleição, andei, fui votar, andei lá perto, o povo me abraçando na rua. Impressionante. O pessoal pedindo tirar foto. E o mais interessante, quando eu fui ver o meu mapa de votação, eu tive votação em todas as regiões de Brasília, todas. Lugares que eu não sei nem onde é, nunca pisei lá. Se falar onde vou lá, eu não sei onde é esse lugar. Eu fiquei depois olhando o mapa, que lugar é esse que eu te voto lá. Então, assim, essa foi uma grande surpresa. E, igual eu falei, não fui maltratado, só esse tipo de coisa, assim, vocês políticos, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa genérica, não é contra a minha pessoa, Sim, né? qualquer Então, um que tivesse ali ia ser a mesma a mesma situação. coisa. Então, assim, eu não tive muito problema, não. A decepção que você tem, assim, que você espera de amigos. Eu tenho amigos que, desde a década de 70, pessoas irmãos da fé, que você esperava que aquele cara fosse, sabe, pegar sua bandeira. Engajar, né? Engajar e não engajaram. E outra coisa. Às vezes quem você menos espera é o que mais te ajuda. Exatamente. Tem pessoas que não É sabem nem o incrível, nome. é incrível isso, né? Tem pessoas que não sabem nem o nome. E arregaçaram as mangas de trabalho. Ó, pra você ver, eu fiz aquele perfurado nos carros. Na época, fiz uma pesquisa. Quem tinha mais perfurado no carro em Brasília foi eu. Sabe como é que eu fiz aqui lá? O pessoal fez na vaquinha e mandou fazer. Um cara que tem uma empresa disso. O pessoal, eu não paguei. O pessoal fez vaquinha para colocar isso nos carros. Então, isso foi uma Foi coisa. espontâneo, Nossa, né? você alegra seu coração. Quando eu fiz a carreata, cara, estava em Taguatinga Sul, estava lá no Bandeirante. Tem gente da Ceasa que mandou 3, 4 caminhões dele para minha carreata, da Ceasa. Sabe assim, cada lugar, assim, cara, as pessoas acreditavam em você, né? Então, assim, foi Foi muito uma bom. grande campanha. E o que é que você nunca apoiaria, mesmo se tua base te pedisse? O que eu não apoiaria? Um tema assim, se você não apoia de jeito Tudo nenhum. aquilo que não... Ó, a minha regra de fé e de conduta é, em primeiríssimo lugar, a Bíblia. Em segundo lugar, a Constituição brasileira. Por quê? Porque se a Constituição estiver contra a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Eu sou igual Pedro. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Ponto final. Não votar, você não precisa. Meus valores. Eu cheguei um dia, um grande. Um cara tem vários hangares de avião, muitos funcionários, ele me abriu lá, foi muito legal, virou amigo. E tinha uma pessoa lá que é homossexual tal, e eu respeito todos. Você nunca vai achar uma pessoa que é homossexual que eu tratei, que eu falei. Não falo. Aí ele falou para mim, mas como é que vai ser a sua posição em relação aos casamentos homossexuais? Essa minha secretária aqui é homossexual. Falou, deixa na minha frente. Assim, ele tentou me colocar na saia justa, sabe? Eu sou candidato apenas, eu não tenho lei sobre isso, não tem nada. Ele falou, olha, eu respeito porque Deus respeita qualquer decisão que a pessoa possa ter. Eu só peço uma coisa, não peça para me bater palma. Pronto, foi a minha resposta. Não vou bater palma para isso. Mas você quer fazer, você faça. Mas eu não vai ter meu apoio nisso aí. Então, as minhas posições são muito claras. Então, o que eu não aceitaria nunca, nada que venha antibíblico. Não aceitaria por nenhuma hipótese aborto, legalização de drogas, esse tipo de coisa que é contra a Bíblia, eu não faria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ibe, saiu uma notícia, viu uma notícia do ano passado, uma reportagem
informando que você foi monitorado pela ABIN. Fui. Eu fiquei, caramba, o IB foi monitorado pela ABIN. O que esse cara tava aprontando, né? Para ser monitorado. Porque a ABIN é uma agência importante, que é um Polícia Federal é a BIM. espiona, né? E aí apontava que você supostamente poderia ser uma ameaça ao resultado eleitoral, porque o Bolsonaro perdeu. Como é que você viu isso, cara? Você sentiu, eu falei, pô, eu sou importante, a BIM tá me monitorando. Tanta gente para monitorar aí, traficante, esse pessoal aí do Comando Vermelho, PCC, os caras estão perdendo Ó, tempo te monitorando. deixa eu te falar. Eu tenho certeza que foi uma reportagem plantada para destruir minha reputação. Tenho certeza. Por que eu tenho Pelo certeza? seu resultado. Olha, foi no dia. Essa reportagem saiu no Metrópole no dia 8 de janeiro, quando fez um ano. Para me ligar 8 de janeiro. 8 de Uhum. janeiro eu não estava lá. Se você falar que você me viu lá em frente ao QG, eu subi entre elétrico, realmente eu estive lá. Por mais umas 3 ou 4 vezes, sei lá, eu estive no QG lá, muitas vezes. Agora, no dia 8, foi domingo. Eu estava na igreja, estava almoçando com minha família, não passei nem perto. Então, eles quiseram me ligar isso, destruir minha reputação. Como não acharam nada, aí puseram a cabinha, a Polícia Federal, a matéria inteira. Quando eu Te vi, associando àquele dia, né? você vê, assim, pegaram tipo a ficha criminal minha, se eu tenho arma em casa, tudo colocaram lá. As coisas assim, coisa de maluco. Eu nunca tive arma na minha vida. Então, E, deixa eu só tentar claro, responder aqui. Aí o que acontece? A repórter, chama Mirella, aqui dessa matéria, ela me ligou. Falou, passou eu que fiz essa matéria e eu quero dar o direito ao senhor responder. Falei, claro, Mirella. O senhor está disposto? Falei, claro, a verdade. Minha filha, você pode perguntar o que você quiser. A verdade liberta, eu não tenho nada a esconder, minha vida é transparente. Aí ela falou assim, pois falaram isso aí, você leu a reportagem ali? Deixa eu te falar uma coisa. O que acontece? Antes do dia de janeiro, em dezembro, teve aquela confusão em Brasília, incendiaram ônibus, aquela confusão toda. sim, sim. Aqui perto da sede da Polícia Federal, né? Isso, tá. Sei. Aquele dia eu estava de moto e eu passei lá para ver o que estava acontecendo. Parei minha moto lá, fui lá ver. Nunca vi aquele cheio de pólvora. E falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E eu sou muito conhecido. Chegou lá, tinha um cara fazendo uma live. Ô, pastor, você tá por aqui? O que você está achando? Eu falei, rapaz, tô assustado. Nunca vi isso aqui em Brasília. Nunca vi. E aquela confusão? Pronto, só isso. O Alexandre Frota, que era deputado federal, deu um print lá, porque no dia anterior eu estava lá com o Bolsonaro, orando com ele lá no palácio. Falei assim, ó, o pastor do Bolsonaro incendiando Brasília. Entendeu? O que acontece? Eu fiquei tão chateado com aquilo, fui na polícia, arranjei um advogado É criminal. covardia, chega a ser covardia um Covardia, cara. negócio desse. Né? E aí esparramou, cara, mas tanta gente vem em cima de mim, todo mundo me detonando, como se eu estivesse incendiando. Ô, Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Qualquer criança faz arte. Nem quando eu era menino eu joguei uma pedra num carro. Mas não Eu, foi. Não, sabe assim, a coisa assim, igual eu falei, eu nunca xinguei ninguém. A Dilma, eu não gostava dela, assim, politicamente falando, mas nunca destratei ela. Então, eu vou pôr incêndio de ônibus, coisa de maluco, cara. Só que aqui tentou me incriminar, tirar minha reputação. Eu não sei ficar disso que a polícia veio em cima de mim. Eu abri uma ação contra ele. E aí eu peguei e falei assim, ó, minha ação tá assim, foi encaminhada para o Supremo, o delegado despachou, e tá lá. O meu processo é esse, falei, tá aqui, ó, mostrei pra ela. Aí ela falou assim, pastor, não vamos colocar isso não. Senão vou explorar mais sua vida. Deixa pra lá, só fala isso aqui, tá bom demais que você me respondeu. Eu percebi que a Mirella, que fez a matéria, estava do meu lado. sim. Ela foi muito gentil Sim. comigo. E ela até falou, não coloca não, porque eles vão começar a explorar muito sua vida, então deixa pra lá. Sabe o que eu senti? Alguém pagou para fazer a matéria e ela, como jornalista, ela foi fazer. Mas ela sabia que aquilo não é verdade. Ela sabia disso. E ela foi muito gentil comigo. Eu agradeci ela, entendeu? Foi muito gentil comigo. E ela publicou minha matéria, entendeu? E eu tirei aquilo que ela me orientou a tirar para não deixar. E o processo está até hoje, eu não sei o que deu. E Contra Alexandre Frota. não à toa ele não se elegeu mais, né? O É. Alexandre Frota. E Até agora, porque é um dos traidores do hoje tá Bolsonaro. nas redes sociais zombando do soluço Bolsonaro. Sim, sim. Cara, o cara zombar com a enfermidade. Hoje caiu o Bolsonaro que bateu a cabeça lá. Eu Hoje vi, tá, eu vi. É triste isso. é. Mas aí, na sua opinião, o que aconteceu no 8 de janeiro? Foi uma tentativa de golpe? Nunca. Ou foi Jamais. uma baderna que teve um quebra-quebra? Uma baderna, para mim, ela foi orquestrada pela esquerda.
Eu tenho câmera na minha casa, não sei se a sua casa tem câmera, você mora em casa. Cara, as câmeras ficam lá não sei quantos dias sem apagar. Agora estão falando do Ministério da Justiça lá, do Dino. Apagar as câmeras, eu não sabia, eu não controlo as câmeras. Outra coisa, meu Deus do céu, até o ministro da Defesa do Lula disse que não foi um golpe. Então o que acontece? Um grupo de gente envolvidos, porque você sabe o efeito manada é isso. Sim. Você não faz nada, mas quando não faz, vai fazendo. É a E teoria da entrar, janela quebrada, né? o Deu povo, quebrou o primeiro vidro eu lá e estava lá várias vezes na frente do QG, ninguém falava em revolução, em golpe. As pessoas falavam que queriam, o grande problema é o tal do código-fonte. Então o que o povo ficava indignado é com isso. Por que o Supremo, Supremo, STF. TSE, Ah, o TSE. por que o TSE não oferece o código-fonte? Deixa analisar. Por que não pode ter um comprovante? Por que não pode fazer isso? Então, essas coisas que o povo questionava lá. Quando desceram para lá, claro, teve gente lá que foi na frente, quebrou a porta, foi aberta, o G. Dias, lá, o general G. Dias abriu as portas todo mundo, ofereceu água. Você viu aquelas coisas malucas. E mais, que golpe é esse, em pleno domingo? Todo golpe você depõe Sem a armas, pessoa, né? você depõe a pessoa e coloca outra. Quem quer se colocar? Bolsonaro está fora do país. Bolsonaro estava fora do país, não tinha ninguém. O Bolsonaro tinha nomeado as pessoas, os generais que o Lula queria, antes do Bolsonaro sair. Não acharam uma arma no meio de milhares, uma arma não acharam. Que golpe é esse? Que apoio? Ninguém dá um golpe sem arma, sem o apoio do exército, não existe isso. Acharam um batom, Ibe. Acharam um batom. Acharam o batom. Só ainda sobre o 8 de janeiro, Ibe, mais de 1.600 pessoas foram presas, né? Sem individualização das penas, sem ter a possibilidade de ter o juiz natural, né, de passar por todas as instâncias, ficaram presas ali no STF. Você acha que a gente está vivendo uma ditadura do judiciário? Não tenho dúvida. Minha família é de advogados. Minhas 3 filhas são formadas em direito, advogado. Tem uma delas que é professora de direito na universidade. Eu converso com muitas pessoas, falo assim, quebrou tudo. Primeiro que quando que pessoas normais, uma cabeleireira, vai ser julgada em Supremo? Os advogados reclamavam o tempo todo que não tinha acesso às provas. Então, com certeza, esse julgamento foi muito... Olha, eu tô pega o Ives Gandra, não estou falando que você pega o julgamento foi você pega repórteres aí que até são uma linha de esquerda, todos são não dizer, o julgamento foi muito mais político que jurídico. Foi julgamento político, não tenho dúvida disso. Então nós estamos vivendo um momento, aliás, os países aí como Peru, outros lugares onde que a direita virando, alguns países os ministros foram tirados, foram cassados. Então, assim, na Venezuela vai acontecer a mesma coisa agora, com certeza. Lá no Equador também aconteceu a mesma coisa. Eu espero que no Brasil esses homens sejam punidos. É Eu porque espero mesmo. Você fala, você não tem medo, não? Eu falo, não tem medo, não. Meu amigo, se você não tem uma causa para você morrer, você não tem uma causa para viver. Eu não Exato. tenho medo de afirmar. Esses ministros precisam ser punidos com rigor, porque são pessoas inocentes, idosos, 70 e tantos anos, pessoas que morreram lá sem ajuda. O próprio Bolsonaro. Hoje eu fiz um vídeo. Assim, essa tara que o Alexandre de Moraes tem pro Bolsonaro, para mim é inveja. Sabe, inveja? Porque vasculhar a vida do Bolsonaro, o TCU não achar nenhum processo de corrupção. E o ministro, todo dia tem coisa contra ele. Agora com o ministro, antes de ministro, é banco massa, é tanta coisa envolvida. E outra coisa, o Tagliaferro, que era o assessor dele, disse que o sonho dele, do Alexandre, é ser presidente da República. E o Bolsonaro querido por todo mundo. Então é uma coisa assustadora. Cara. Não tem lógica. Não tem lógica. Não há uma prova. A prova que tem é baseada no CID. O Tagliaferro está cheio de documentação e estão querendo prender ele, não querem ver as provas. É uma coisa maluca. Um mundo invertido, né? Invertido. Impressionante. Eu acho até que esse ano aqui, 2026, é um ano super importante de eleição, no qual a população séria deve olhar bem para os candidatos, em especial os candidatos ao Senado. É a única solução. Isso. Porque a gente precisa eleger candidatos ao Senado que vão corrigir esses erros. É a única saída que a gente tem, de uma saída democrática, correta, uma lição para a gente voltar à normalidade dentro do país. Porque senão eu não sei onde é que a gente vai parar. E outra coisa, tem esses senadores que não... Desculpa a expressão meio baixa, meio feia, né?
mas que não tem um rabo preso. Não Sim, adianta. sim. É só o cara mexer numa coisa. Você vê lá o Sócrates, lá, que é líder do PL. Foi mexer um dia numa coisa, foi a Polícia Federal na casa dele, mexer no processo dele. Meu amigo, os caras não brincam. É só você mexer com eles, você vai ter um Você problema. acha que a esquerda está usando o Estado para perseguir as pessoas de direita? Aí você está usando. Não, o judiciário, né? Eu acho que para mim é um consórcio. É um consórcio. O governo, o executivo, o judiciário e a imprensa. A imprensa toda comprada, que não é possível. Você pega grandes jornalistas, como o Alexandre, que foi da Globo, lá, É aqui de o. Brasília, cara. Sim, sim, sim. Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, obrigado. Alexandre de Moraes também. Alexandre Garcia. É que você falou de Alexandre de Frota, Alexandre de Moraes, vai ter o Alexandre Garcia. Você pega. Há Alexandres que salvam. Você pega Alexandre, o jornalista Alexandre, você pega grande jornalista aí que tem uma livre pensamento. Se os caras, como é que essa esquerda marrom, essa imprensa marrom, tá apoiando isso, gente? Não é possível que eles não abrem os olhos. Mas é Então, assim, o dinheiro do governo, né? Que o Bolsonaro, na época, abaixou muito o patrocínio ali governamental, eles começaram a bater no Bolsonaro. exatamente. Veio o Lula, quadruplicou o dinheiro lá, especialmente para a Globo, E e nós estamos aí fechando aí as estatais em prejuízo, o Brasil com trilhões de dívida interna, e alguém vai ter que pagar, vai pagar novamente. e a conta sempre sobra para o mais É. pobre. Ibe, se você pudesse, para quem quer se candidatar, um líder religioso que quer entrar na política, 3 regras aí imprescindíveis para ele seguir, quais seriam? Primeiro, em nome de quem você vai? Porque qualquer deputado estadual representa uma classe. Em nome de quem? Que essa pessoa espelhe. Por exemplo, o cara do sindicato lá do irmão do Lula, ele faz lá o que está fazendo lá, roubando. Agora, se você espelhe aquilo que você representa, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, que você não tenha precedentes, principalmente em relação a essas áreas que eu falei, dinheiro, sexo, envolvimento, corrupção, que você esteja limpo para que você possa enfrentar isso lá. Terceiro, você não seja sozinho, que tenha uma equipe, que tenha pastores que orem com você, que você saiba que você está enfrentando leões. E quarto, que você não importe de perder a cabeça, mas não perca a moral. Foi assim com Daniel, foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Um foi lá jogado no forno, outro na cova dos leões. Mas não abriram mão daquele que confiava, naquele que queriam. Se nós tivermos gente assim, ótimo. Se não, é melhor não ir. Melhor Chega não, de escândalo. não vale a pena, né? Você falou lá atrás que as pessoas que chegam se corrompem de alguma forma, independente de ser líder religioso ou ser um cidadão de qualquer classe, um médico, policial, enfim, que as pessoas não deveriam votar reeleger aquela pessoa. Uhum. Mas no caso de líderes religiosos, pessoas que pregam, falam de Deus o tempo inteiro, Uhum. se essa pessoa se corromper, o que que Deus fará com esse pessoal depois? Não estou falando do cidadão, estou falando Ah. o que que Deus vai fazer com esse pessoal que tem uma responsabilidade maior. Você concorda? Que tem uma responsabilidade maior? Ó, pecado é pecado. Sim. Nós somos iguais diante de Deus, né? Porém, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então, assim, eu creio que vai ter que pagar isso diante de Deus. Com certeza vai ter que acertar diante de Deus. E agora, como vai ser esse acerto, é difícil eu te falar sobre isso. Mas ele vai pagar. Quando não, aqui nessa vida, viu? Quando não, aqui nessa vida. As coisas voltam pra gente. Você falou um pouco há pouco tempo atrás do homossexualismo, né? A situação que aconteceu contigo na campanha. O Nicolas, que você citou aqui também, né? O deputado federal Nicolas Ferreira, ele também é um cristão, né? Uhum. Fervoroso, defende muito a Bíblia e tudo, Filho de pastor. filho de pastor. É, Ele diz que a Bíblia condena o homossexualismo. Uhum. Você concorda com isso? Isso realmente está na Bíblia, Claro. essa condenação? E o que que você diria para homossexuais que são cristãos, que frequentam a igreja, seja a igreja evangélica, a igreja católica? Qual a mensagem que você daria para essas pessoas? A gente sabe que elas têm o livre-arbítrio, né, e que a gente deve respeitar um adulto pelas decisões que ele toma. Ele vai sofrer as consequências da decisão que ele toma. Mas como um pastor, uma pessoa que estudou a Bíblia, um teólogo, o que que você diria para essas pessoas que seguem o homossexualismo e são cristãos, assim, estão na igreja?
se abstenha. Ponto. É pecado, vários lugares no Velho Testamento, porque tem coisas do Velho Testamento que foram abolidas na lei, né, com Jesus. Mas você pega Romanos capítulo 1, vai falar claramente, versículo 22 e 23, falando sobre que o homem que deita com o homem, a mulher que deita com a mulher. Se abstenha disso. Ah, mas eu gosto. Meu querido, deixa eu te falar. Eu sou casado com mulher, não quer dizer que eu não posso ter atração por outra mulher. Vou cortar essa atração. Um cara me fechou, um motociclista esses dias, e começou a me xingar e chutou meu retrovisor do meu carro. Porque ele estava na faixa do meio. Sabe o que deu vontade de fazer? Acelerar o carro e passar por cima dele. Como Não ser fiz. humano, né? Como ser humano. Não fiz isso. Graças a Deus não fiz. Mas é minha vontade. Eu não posso deixar que o meu coração vá fazer o que ele quer, sendo que é aquilo errado. Então, tem muito homem que tem atração por outra mulher, mas ele é casado. Não é que deixa eu ter atração, mas aquilo está errado, eu vou me controlar. Eu tenho vontade de matar aquele cara porque fez isso, mas não vou matar. Porque eu não sou animal. O Espírito Santo me controla. Então, Deus vai te dar graça para você fugir disso. Se abstenha do pecado. Isso é pecado. Ponto final. Busque ajuda. Eu conheço pessoas que foram transformadas. Você vê na internet, tem vários. Tem até eu sigo um cara. Ele só fala sobre esse assunto. Ele foi um cara liberto. Esqueci o nome agora dele. Então, vai ver, peça ajuda. Na igreja, se chega um cara, pastor, eu sou homossexual. Eu falei, vem cá, vamos orar. Vou te abençoar. Vou cuidar de você. Você recebe ele lá dentro da igreja. E não vou expô-lo. Não falarei para os outros. Vou amá-lo. Vou cuidar dele. E já aconteceu várias vezes. E as pessoas gostam de mim. Então, amar, no amor tem correção. No amor tem disciplina. Então, não é porque eu tenho vontade de alguma coisa, vamos cuidar disso. Então é esse o papel. O que é errado, acabou. Sabe que eu vou te explicar uma coisa rapidamente aqui. Essa cama aqui tá... Tá. Ó, é mais ou menos assim, gente, ó. A Bíblia vem num padrão, em linha. Passa os céus e a terra, minha palavra não vai passar. O homem... Vou virar, assim fica mais fácil. O homem vinha no mesmo padrão. O que aconteceu? O homem foi cair no padrão moral dele. Cada dia cai no padrão. Mas a Bíblia continua mesmo. E aí o que ele reclama? Não, a Bíblia tem que descer também pra gente. Ele não quer subir o padrão. Ele quer que a Bíblia desça o padrão dele. Isso nunca vai acontecer. Então, o que Deus está chamando é para o homem ser restaurado. Isso está acontecendo e vai acontecer. A minha visão escatológica não é a visão de fatalismo, de vamos esconder debaixo das quatro paredes porque vão nos perseguir, não. A minha visão escatológica é que a glória de Deus vai cobrir toda a terra. Cada vez o evangelho vai alcançar mais. Hoje estava uma matéria grande aqui em Hollywood, a quantidade de famosos de Hollywood que estão abrindo mão de fama para servir Jesus. Isso está acontecendo no mundo todo. Então, a glória de Deus vai cobrir toda a terra. No Brasil mesmo, o número de evangélicos só cresce a cada ano. Né? Mas, assim, vamos dar nomes aos bois aqui, deixar bem claro. O evangelho tem crescido assim assustadoramente. Nós estamos indo até 2032. Isso é o IBGE falou. Até 2032 os evangelhos serão a maioria no Brasil. Ou seja, está perto. Então, mas não é esse o caso. Eu estou vendo um grande mover dentro da igreja católica também. Uhum. Eu estou vendo avivamentos. Eu estou vendo padres falando as coisas maravilhosas. Eu conheço católicos que são uma bênção. Uma bênção. Eu não faço isso porque eu não tinha oportunidade, mas tem um pastor amigo meu lá do Rio que ele reúne alguns pastores e alguns padres para orar juntos. Então Deus está fazendo grandes coisas em muitos lugares e glória a Deus por isso. Não tem problema. Nós somos cristãos como eles. E esse distanciamento da Bíblia, na minha avaliação, é por conta da relativização que ocorreu dos valores. Isso, pronto, né? Para justificar as coisas erradas que as pessoas fazem, para deixar aquilo sem a pessoa não sentir culpa daquilo que ela está fazendo. E aí nós entramos no valor, a nossa conversa inicial. Por isso que a igreja precisa estar na política, sim. Precisa, sabe por quê? Porque os valores morais somos nós. Se nós não dermos, o padrão vai lá para baixo. E eles vão avaliar sobre isso aqui, ó. E nós vamos trazer para cá. A igreja precisa, é obrigação. A igreja não pode sair da política. A igreja está envolvida na política, porque a política, ela nasceu em Deus. E Deus tem interesse na política e quer que a política seja santa. Estamos chegando no final e estamos encerrando bem. Dito isso, o IB é pré-candidato a deputado federal em 2026? Essa é a pergunta que eu mais ouço todos os dias. Eu agradeço muito, viu, Fernando, por estar participando com você aqui. Imagina. Agradeço pela gratidão pergunta, toda nossa, pode ter certeza. pela pergunta. E se eu fosse candidato agora, eu aproveitaria e faria minha campanhazinha. Meu querido e minha querida,
Eu já respondi isso para vários líderes de todos os partidos de Brasília. Vou responder para todos vocês. Eu não faço nada. Moisés, certa vez, fez uma oração, que aquilo foi demais. Moisés, eu achei incrível. Deus falou assim, Moisés, a terra prometida está ali logo na frente, ó. Você vai levar o povo e eu vou mandar uns anjos com vocês, pra você não ir sozinho. Mas eu não vou, não. Deus falou com Moisés, não vou, não, porque eu não vou andar com esse povo de lábios impuros, eu vou ficar aqui. Já tinha andado deserto, estava ali perto. Sabe o que Moisés falou? Deus, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Não me interessa a terra prometida. Eu só vai ser bom se o Senhor estiver comigo. Senão, eu prefiro o deserto. Então, a minha oração hoje é essa, exatamente essa. Deus, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu preciso ter convicção que Deus me quer lá. Que eu não preciso. Eu tenho filhas, uma filha minha que ela inclusive, ela é advogada de muitos partidos. Ela fala, pai, você não tem processo, sua vida em paz. Você tem sua aposentadoria. Você podia vir em qualquer parte do mundo sem trabalhar hoje com a aposentadoria. Então, vai ver sua vida, pai. Você vai por 70 anos. Para que você vai ter processo? Eu falei, filho, não vou fazer nada errado. Pai, você fazer um discurso, alguém se sente ofendido, te processa. Basta você fazer uma lei, a pessoa se sente ofendida daquela lei, te processa. Tudo é assim hoje. Então minha filha fala assim, olha, querido, deixa eu falar. Se Deus me chamar, me declara, eu não importo ir para a Cova dos Leões ou para a Fornalha. Eu vou. Se Deus me chamar, eu vou. Porém, hoje, agora início de janeiro de 2026, a minha palavra é não sei. Não sei. Ah, pastor, mas mais para lá, mais para cá. Hoje, posso falar para você, Fernando, de primeira mão, 80% é não. 20% sim. Quase certeza que eu vou. Mas por que esse 20%? Porque eu preciso deixar uma margenzinha, se precisar urgência, dar um cavalo de pau e voltar, a gente precisa fazer isso. Mas hoje, eu estou muito feliz fazendo aquilo. Eu amo fazer a obra de Deus. Eu amo trabalhar para Jesus. Domingo, antes de ontem, esse dia agora, domingo, agora, semana, eu estive em 3 cultos diferentes. Eu prego, eu vou, escrevo, eu faço muita coisa e faço com alegria no meu coração. Enquanto eu tiver saúde mental, física e emocional, eu quero trabalhar para Jesus. É um trabalho maravilhoso. É o contrário do tribunal que eu falei. Lá eu não senti prazer. Aqui eu sinto prazer em consolar, ajudar, confrontar. Então hoje, a minha resposta não tem resposta. Você nunca vai encontrar algum lugar que eu disse sim ou que eu disse não. Está em cima do muro? Não, estamos em período de decisão. Todos nós precisamos decidir. Então, mas hoje 80% é não. E esse 80% é pelo que aconteceu no Não. partido, pela decepção do partido que você teve lá atrás? Não, porque agora eu tenho partidos sérios que já me chamaram, já fizeram muitas propostas muito boas, conversei com muita gente séria, né, que não era o caso do partido anterior, mas que eu acho que vai ser muito bom. Embora que política, minha amiga, é um negócio. O Tancredo Neves que falava o seguinte, política é igual nuvem, ele falava desse jeito. Cada hora que você olha tem um formato diferente. E tem muita coisa para acontecer até lá. Ibe, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso Podcast X. Foi uma conversa assim, muito legal, muito inspiradora para mim também ver a sua posição firme aí sobre várias questões, né? Sem titubear, né? Sem escorregar para lá, nem escorregar para cá. Isso é muito bom. E é importante a gente ter pessoas assim na política. E se você também gostou desse episódio, eu peço para você seguir o nosso canal, apertar aqui no sininho para que você receba a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. Se você concorda com o pastor Ibe de que os líderes religiosos cristãos têm que participar da política, assim, comente aí, deixe aí sua opinião nos comentários e compartilhe com as pessoas que você conhece, com a sua família, com os seus amigos. Começamos 2026 com o pé direito, diferente das Havaianas. Muito obrigado, Ibe. Obrigado a você, Fernando. Obrigado a vocês, queridos. E lembre-se que nós temos posições claras. E as nossas posições são... a gente não quer ofender as pessoas, mas também não quer ser nunca que você seja iludido. O que nós pensamos é isso e nós vamos seguir até que Deus permitir que a gente possa trabalhar para Ele. Amém. Obrigado.